Fala galera, eu sou Werner Bezerra, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast Podcast. Aqui a gente explora histórias reais de pessoas reais que superaram seus desafios. Então vem com a gente, papel e caneta, tá incrível hoje, sem blefe, hein? E toda semana a gente traz pra você aqui um convidado muito especial. Eu sou a Sabrina Baez, já tô esquecendo meu nome. Um convidado especial porque a gente acredita que contar os bastidores dessa história que transformou vidas pode impactar a sua vida também aí. Então, seja você empreendedor profissional buscando evolução ou alguém que deseja dar um novo rumo para sua vida, você está no lugar certo, porque aqui a gente vai explorar erros, acertos, aprendizados dos nossos convidados, independente da jornada, incrível para que você consiga trazer algo novo para sua, né? Uma inspiração diferente. Então, vem com a gente, tem muito insight legal, então vamos juntos. E essa história de hoje aqui tá massa, hein, Werner? Massa demais, então, hein? Prepara o seu coração aí. Porque hoje aqui no NovoCast, a gente vai dar um all-in na coragem e na estratégia. Já começando a dar dicas aí, né? De quem que é o nosso convidado. Recebemos hoje um homem que olhou para a segurança de uma carreira sólida no direito, encarou o preconceito de frente e decidiu apostar todas as suas fichas em um sonho que muitos julgavam impossível. Ele não apenas entrou no jogo, ele dominou o cenário. A gente está falando do primeiro e único bicampeão da história do BSOP, que é um dos maiores eventos de pôquer da América Latina. E também campeão brasileiro de pôquer. Ele transformou o carteado em ciência, em negócios e um império milionário. Embaixador global da Bodog e mente por trás do Sweets Poker Team, ele já faturou mais de 1,7 milhões de reais apenas nas mesas nacionais, provando que quando o talento encontra a dedicação e o toque divino, o resultado é imbatível e extraordinário. Então, ele trocou o terno dos tribunais pelo bracelete de campeão e hoje ele comanda um ecossistema de empresas que é referência mundial. Se você quer aprender um pouquinho como jogar as cartas que a vida te dá e sair vencedor como ele, a hora é agora. Seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast, o fenômeno das mesas, Saulo Sabione. Prazer, Saulo! Prazer, olá, tudo bem? Estou muito grato pelo convite, venho acompanhando o trabalho de vocês, parabéns, inclusive. Oh, legal, muito hein? bom. A gente fica muito feliz quando tem projetos tão legais de Campo Grande, né? Eu amo essa cidade. Amamos. E vim aqui ver toda essa estrutura de vocês, a dedicação, a qualidade. Eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui, né? Muito feliz pela abertura também, tem coisa aí que eu nem lembrava. Faça um filme, né? É legal. E vamos lá, vamos bater um papo, acho que vai ser bem legal. Legal. Vai ser maneiro mesmo. Saulo, seguinte, você tinha uma carreira sólida, né? Já estava casado, pai. Como é que é esse negócio de você trocar, né, a segurança da tua carreira pelos feltros da mesa de pôquer, né? Porque, assim, imagino que isso foi há um tempo atrás e há um tempo atrás o pôquer não era enxergado como ele é enxergado hoje. Você tem um preconceito gigante, né? Acho que ainda, né, provavelmente ainda rola nas gerações mais antigas. Como é que foi esse momento de decisão, cara? Onde as pessoas viam apenas um jogo, você vislumbrava uma carreira até chegar no topo, né? Você chegou no topo, você não só entrou no jogo, você dominou esse cenário. E como é que foi, cara, a paz pra você tomar essa decisão, pra você dar um all-in na sua vida, né? Como é que foi isso? Tem muito espiritualidade, teve fé, teve Deus? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Legal. Eu acho assim, primeiro eu sempre fui muito... gostei de risco, né? Se eu não gostasse, eu não gostaria tanto de pôquer, de empreendedorismo, porque hoje você não vai empreender sem se arriscar. Você ter aversão a risco, alguma coisa, uma das coisas piores que um empreendedor pode ter, né? Mas assim, nesse quesito, foi uma coisa muito gradativa. Eu demorei, assim, para ficar só no pôquer, né? Por muitos anos eu conciliei o pôquer com outras atividades. Né? Eu trabalhei na área comercial, trabalhei no direito, sempre jogando pôquer junto, né?
trabalhava e jogava. Jogava finais de semana, viajava, jogava online também no período noturno, depois que eu voltava do trabalho. Estudava bastante. Então, eu sempre conciliei isso, sabe? E foi muito demorado, porque eu tive várias tentativas de profissionalização no poker. Só que eu não tinha uma estrutura financeira, porque é necessário. Porque o poker ele exige isso, você precisa ter uma estrutura, uma reserva muito grande, porque diferente de um emprego, de qualquer outro tipo de atividade, você pode passar um período longo swingando, que nós dizemos, né? Tipo, sem ganhar ou empatando. Então, você precisa ter essa reserva. E eu, além de não ter essa reserva consolidada, eu não tinha um bankroll, que além da reserva eu precisava de um valor de investimento, né? Nas salas de poker que a gente joga online são em dólar. Então, eu não tinha essa estrutura. E por muitas vezes eu tentei e quebrei, né? E aí eu voltava lá, né? Trabalhar. Sempre trabalhei na área comercial também. E é uma coisa que eu gosto bastante. E tive bastante sucesso até nessa parte, né? Eu acho que me ajudou muito hoje nas coisas que eu faço. Então, Deus é perfeito, porque eu tive que passar por esse processo, aprendi muita coisa. E agregou muito para mim, né? No que eu faço hoje, que não é só jogar poker, né? Então, foi muito importante esse período de eu ter quebrado e ter que voltar a trabalhar no mercado tradicional. Eu fiquei nesse vai e vem aí por 7 anos. E nos meus últimos negócios que eu estive envolvido, eu consegui, já nas minhas negociações de contratação, já colocar algumas condições. Como eu fazia um bom trabalho, eu conseguia colocar algumas condições que eu teria mais disponibilidade de tempo. Já pensando... Para dedicar. Inclusive, no meu último emprego, eu já fui contratado com uma condição... Porque quando você é convidado, na hora da contratação é muito mais fácil, né? Impor algumas algumas concessões, né? Onde eu poderia viajar para todos os BSOPs, que são os campeonatos brasileiros, né? E deu certo. E deu certo, né? E assim... E aí, depois, no meu último passo, foi onde eu consegui empreender. E aí, dentro desse cenário onde eu comandava uma operação, aí eu tinha muito mais disponibilidade, né? Eu trabalhava no período da manhã bastante para que da tarde até a noite eu conseguiria jogar normalmente. Então foi bem gradativo, foi bem lento, mas foi muito importante, porque eu aprendi muitas coisas no mercado de trabalho, desde gerenciamento de pessoas, de saber dar valor mesmo, né? Porque no poker, às vezes, os jogadores eles vivem numa bolha, assim, que não tem essa noção de como que funciona, né? Processos de gestão. Legal. É bem diferente, né? Então, eu ter passado por esse processo e foi muito importante para mim, até pelas coisas que hoje eu desenvolvo, né? Tipo, se eu não tivesse passado por isso, se eu não soubesse fazer algumas coisas que eu aprendi lá atrás, se fosse muito rápido, não seria como é hoje, sabe? Então foi importante. Você fez como se fosse uma transição de carreira. Não, vamos voltar pro passado. Ele tá lá na mesa de jantar dele, na sala lá, ele já era casado, com um filho, né? E virar pra esposa, pra família e falar o seguinte... Eu quero viver de pôquer. Você chegou a falar isso? Como que foi essa... Não. Demorou 7 anos, mas teve essa virada de chave, assim, essa... Não teve isso, porque assim, ó, desde quando eu conheci a minha esposa, e foi logo em seguida a gente teve filho, eu já tinha o pôquer como renda. Porque legal. Eu sempre tive essa veia meio empreendedora e logo quando eu comecei no poker eu não ganhava só jogando poker. Eu tinha parceria com o Hotel Cassino Mumbai, eu tinha parceria com o Sete Saltos lá de... Então você joga há muito tempo já. Quem te ensinou? Então vamos lá. Você é daqui de Campo Grande? Sim. Tá, e qual foi a primeira vez que você pegou numa carta de baralho? Saiu, né? Vem do seu pai, vem de quem? Que a primeira vez que eu peguei uma carta de baralho, eu joguei truco. Eu também, eu sei jogar truco. Da minha adolescência, cacheta. Né? Eu gosto também. Mas conta rapidinho, como que foi esse start no jogo? Foi com amigos da faculdade, logo no primeiro ano da minha faculdade ali, tinha 17 anos. Você fez direito? Fiz direito. Tá. E aí eu aprendi ali com eles, e aí a gente passou a jogar uma vez por semana.
assim, limites micro limites ali, né? Cash game, que a gente chama. E aí, aquilo para mim era muito prazeroso, aquele momento da semana, sabe? E aí eu queria ganhar deles. E aí eu descobri que tinha conteúdo na internet. Naquela época, nossa, fazia 20 anos já. Tô ficando velho. E aí eu descobri que tinha conteúdo na internet. Eu comecei a consumir aqueles conteúdos e assim, você tá numa mesa onde todo mundo é muito amador, tá todo mundo aprendendo. Os livros eram em inglês, né? Eu acho que a maioria dos livros, os estudiosos eram Sim. Mas assim, tinha já conteúdo de YouTube mesmo, tinha pouca coisa, tá? Tinha sites, né? Que aí é fácil, tinha tudo traduzido ali. E aí, rapidamente você consegue se destacar, né? Num ambiente que tá todo mundo aprendendo, você pega lá, vai ver um vídeo, alguma coisa, o pessoal só queria jogar, porque o poker o mais legal é jogar, estudar, como qualquer outra coisa. Já fica um negócio, né? Não tão legal. Para quem gosta é legal, né? Mas a maioria dos jogadores são jogadores recreativos que jogam para se divertir. E é isso. O poker é esse lazer, na realidade. A essência dele. Mas começou assim. Aí eu comecei a ter prazer em vencer, né? De estar ali, E aí era muito prazeroso para mim. E eu queria, de alguma forma, agora eu me entendendo melhor, ter mais desses momentos. E aí eu comecei a procurar outras turmas que jogavam para jogar mais vezes na semana. Começou a expandir o seu network. E aí porque eu queria jogar mais. E aí eu comecei a jogar online também, né? Tinha alguns sites que tinha curso. E aí eu me inseri nesse mundo dessa forma. Já tinha a primeira geração de jogadores profissionais, onde eu comecei a acompanhar. E já tinha algumas pessoas de referência. Então, tipo, eu já tinha uma meta ali, sabe? Eu quero ser igual essa pessoa. Tinha pouquíssimas, né? Eu faço parte ali da segunda geração de jogadores profissionais. Caraca. Mas já tinha alguns da primeira geração que foram referências para mim. Então, foi esse universo, assim, e o prazer que me motivava, sabe? Eu gostava muito daquele ambiente. Sempre fui muito competitivo. Sim. E aí começou dessa forma. E a transição, ela foi muito lenta, porque eu sempre... Quase 10 anos, né? Quase uma década. Não, por muito tempo foi só jogo recreativo. E aí, depois de um tempo, depois de uns 3, 4 anos, já se tornou uma renda para mim. Tá. Mas não uma renda suficiente a ponto de eu poder... Também. Exatamente. Era uma segunda renda que sempre era muito bem-vinda. E aí, esse momento que você me perguntou... Da virada de chave. Da esposa, da família... Ele não teve, porque quando eu conheci, eu já jogava, já era uma renda. Entendi. E isso já sempre foi muito importante. E assim, era uma renda que às vezes ficava adormecida, mas do nada, você ganhava um torneio muito legal. E aí a gente conseguia fazer uma coisa legal, tipo, trocar um carro, fazer uma coisa. Então, tipo, era muito bem-vindo. Conseguia ver o reflexo disso, né? Isso. E aí, eu acho que eu falo muito com os jogadores, porque o nosso projeto de time, já se passaram mais de 400 jogadores na tentativa de se profissionalizar. Você treina jogadores hoje? Eu, meu sócio, minha equipe, né? A gente tem uma escola de É como se fosse jogadores. um projeto pedagógico, mas não só pedagógico, porque além da gente... A gente é uma empresa normal, que tem processo seletivo. A gente já contrata jogadores lucrativos. Legal. E aí, dentro desse universo, a gente, além de treinar os jogadores, a gente oferece tudo, né? Até o bankroll, que é o principal... dificuldade. Para quem é leigo é a grana mesmo para jogar, né? A gente investe, porque assim, fugiu a palavra. Como se fosse empresário, igual a futebol, assim. Tipo, o filho do Werner tá jogando futebol no São Paulo. Os caras dão tudo pra ele. Você pode explicar também, se você quiser, esses detalhes, porque esse é um mundo que não é muito comum, né? Pra nossa audiência, provavelmente. Um time de pôquer, assim como qualquer outra empresa ou um time de futebol, ele tem um processo seletivo, que seria uma peneira, aonde nós conseguimos ver todas as mãos. A gente pede uma database das mãos dos jogadores jogados, né, que o site nos fornece, e a gente consegue ver a qualidade do jogo do cara. Então, ali a gente coloca ele num raio-x, onde a gente sabe se ele é bom ou ruim. Além disso, ele passa por um processo seletivo onde ele
responde uma série de perguntas, ele passa também pela nossa psicóloga, onde faz algumas dinâmicas com ele para trazer todo um feedback para a gente na parte emocional da pessoa, porque o poker mexe muito para saber se o cara vai aguentar, depois ele vai para uma entrevista com os instrutores, a gente entra em alguns assuntos da parte financeira para saber se ele tem essa reserva de emergência que é necessário, porque não adianta eu contratar um jogador muito talentoso, muito bom e daqui a pouco ele precisar sacar. Porque, assim como tudo na vida, o poker ele requer um tempo para você começar a ganhar, né? É como se fosse uma faculdade. Você primeiro vai ali aprender, etc. Então, a gente tenta não errar na contratação, porque é onde, talvez, se a gente erra, fica mais caro para a gente como empresa, né? E depois disso, a gente oferece tanto as aulas, né? A gente tem uma dinâmica de 4 aulas semanais dentro do nosso projeto, de vários temas dentro do poker, aí acho que fica até um pouco específico para explicar. Assim como na parte psicológica também, e também na parte financeira. Vocês ensinam inteligência emocional para essa galera também? Muito. Muito. A gente tem uma... Parte espiritual? Não, a gente não entra nessa parte, mais assim, porque é uma coisa muito pessoal. E por ser empresa, a gente tem que ser, de certa forma, mais em cima do muro, vamos dizer assim, né? Eu tenho as minhas convicções e cada um... A gente não entra tanto nessa parte. Óbvio que cada um acaba dando um testemunho do que sente, da experiência dele. A gente compartilha disso, mas não parte da gente, né? A gente tenta ser mais indiferente nessa parte. Mas é um negócio que já existe há 9 anos, né? O Suítes Poker Team. Caraca. Ele é sediado aqui em Campo Grande ou ele é nacional? Ele é do mundo? Ele é do mundo. Ele não tem sede porque não tem necessidade, né? Os jogadores jogam das casas dele e as nossas reuniões são todas online. Às vezes a gente faz as nossas confraternizações, né? A gente fez, inclusive, aqui em Campo Grande, uma delas foi muito legal. Massa. Mas assim, cada um na sua casa, até porque isso pra gente é muito bom, né? Porque a pessoa não tem esse custo de ficar indo, trabalha de casa. Posso fazer mais uma? Claro. Rapidinho, você falou dessa seleção, só pra quem tá assistindo a gente. Primeiro, eu tenho 2 perguntas, assim. Como se manter são nesse mundo? Né? Porque o preconceito vem justamente das pessoas que não têm, sei lá, não sei explicar, um limite ali, e começa a jogar e perde, e perde bens, enfim, prejudica a família, né? E nessa seleção, qual que é a habilidade que uma pessoa, que você sabe disso, que a pessoa tem que ter para ser um bom jogador de poker? Você veio do direito, eu imaginava que tinha que ser matemática, tinha que ser exatas. Qual que é a habilidade ali de raciocínio lógico? O que a pessoa tem que ter para se dar bem, né? Nesse esporte, eu posso falar assim? Sim, é esporte. Nesse esporte que pode virar uma profissão, né? Tá. Vou responder a primeira. Com relação ao preconceito, a questão de muita gente ter perdido muita coisa com o poker, isso acaba manchando o poker. Primeiro que o poker é um esporte da mente, reconhecido pela Associação Mundial do Esporte da Mente, né? Assim como o xadrez, assim como o gamão. Isso daí é reconhecido mundialmente. E o que acontece? O poker, assim como qualquer outro esporte, ele oferece muita adrenalina. Mas uma adrenalina diferente. Por exemplo, a gente tem muitas celebridades, jogadores de futebol, que se encontram no poker. Por quê? Porque o poker, ele oferece algo que em outro lugar ele não tem, sabe? Um desafio, ganhar de você, é uma parada muito intelectual. Então não envolve esforço físico. É tipo, cara, eu venci você, tipo, a parte mental. Isso daí é muito legal e mexe com a pessoa. O poker, ele é maravilhoso, ele é brilhante, ele é técnico, ele tem a parte teórica, a parte de MDA, que é estudo populacional, é uma ciência assim absurda e que eu estudo há 15 anos e parece que eu tenho que estudar cada vez mais. É como se fosse infinito. Então o jogo é perfeito. Agora, as pessoas perder mais do que deveriam dentro do poker, a culpa não é do poker. A culpa era da pessoa que não sabe fazer uma administração das suas emoções, uma administração até onde é saudável ou não. Isso pode ser refletido em qualquer área. Essa pessoa não falharia só no poker. Exatamente. Por exemplo, no próprio futebol. Desculpa, é o poker. Poderia ser bebida, poderia ser... No próprio futebol,
eu já trabalhei com pessoas que não poderiam ter, ficar viajando com torcida organizada para ir pro estádio, comprar a camisa oficial do time, porque tinha aquela renda limitada e tal, mas a pessoa do mesmo jeito fazia. Isso entra em várias áreas, né? Então, a culpa não é do jogo, que o jogo é maravilhoso, o jogo é muito legal. Então, o pôquer, ele carrega uma culpa que ele não deveria, porque não é culpa do jogo. O jogo é uma ciência, o jogo é um esporte. Agora, o descontrole das pessoas que prejudica. Porque existe uma regra no poker, isso da parte profissional, que você tem que ter uma gestão de bankroll. Você tem que jogar limites aonde você respeita a sua questão financeira, né? Tem jogos de poker... Tem que saber parar ali. De 1 centavo. Não. Legal. Então, por exemplo, eu tenho R$1.000 para jogar poker. E eu quero eu quero só investir esses R$1.000. Eu vou jogar de 10 centavos. E aí, quando eu chegar a 1.500, eu vou para 15 centavos. Eu vou fazer uma gestão saudável. Se eu for ganhador. Se eu não for ganhador, eu posso jogar o de 10 centavos e aí, a hora que eu chegar com 500, eu vou baixar para 5 centavos. Eu não vou deixar de jogar o poker. O que acontece é que a pessoa tem esses R$1.000 e quer entrar num jogo de R$1.000. E às vezes não é nem preparado. Ele vai enfrentar profissionais. E poker, por mexer com a alta sociedade, tem jogos de limites altíssimos. Então, a pessoa vai conseguir jogo barato ou caro do valor que ela quiser. Esse é o perigo. Esse bom senso, esse sensor aí, né? Ajustado, que é complexo. E no time, isso é muito fácil pra gente. Por a gente levar isso de maneira profissional, o jogador entra jogando micro-limites. Né? E aí, a partir do momento que ele passa a ganhar X buy-ins, ele vai avançando para um próximo passo, para uma próxima reta. Então, é muito seguro. Né? Quem passa por você, pelo teu método, já trabalha a mente, entende esse processo, então não tem problema financeiro. Da parte profissional, isso daí é muito bem claro, né? Porque, assim, uma coisa é você jogar recreativamente, você pega seu dinheiro, você faz o que você quiser, você joga o jogo que você quiser. Agora, a partir do momento que você é um profissional, você tem que trabalhar de uma maneira em volume, né? Então, você vai começar aqui e aí conforme você for ganhando e melhorando a qualidade do seu jogo também, que a gente consegue ir monitorando, você vai subindo. E aí, se você for perdendo também, você vai descendo. Isso fica uma gestão muito mais segura. Então, é dessa forma que a gente trata, e o poker, ele carrega esse preconceito por conta disso. Porque as pessoas não sabem gerenciar isso de maneira correta, né? Isso não é culpa do poker, isso é culpa das pessoas, né? E o poker é uma atividade que deveria ser, eu sou um jogador profissional, mas a grande maioria dos jogadores são jogadores recreativos. E tá tudo bem, porque é muito legal jogar poker. Você faz network, você faz negócios. E tem muitas pessoas que podem jogar poker e se divertir e no longo prazo perder um pouco. Assim como você vai no cinema e perde, você tá se distraindo. Assim como você vai correr de kart e perde. É como se fosse um investimento ali na diversão, né? E assim, de vez em quando no poker ainda você ganha, né? Mesmo sendo amador, porque tem o fator variância. E tem muitos amadores que são competitivos e que sempre vai estar, né? Competindo legal com os profissionais. Então, é um hobby. É um hobby que às vezes pode ser caro para a pessoa, mas se for de uma maneira gerido de uma maneira responsável, é muito legal. É muito legal. E tem muita gente que hoje já sabe fazer isso. Né? Então, essa questão do poker não é culpa do poker, é culpa das pessoas. E o poker carrega esse preconceito não por culpa dele. O jogo é muito legal, sabe? Por exemplo, o xadrez, que é uma dinâmica parecida, ele não carrega esse problema. Porque a dinâmica do xadrez não envolve aposta. É que o poker sem apostar é muito chato. É muito chato. Agora, eu e o Werner vamos passar na sua peneira lá. O que a gente precisa ter de habilidade ou de dom, enfim? Pra continuar, né? Pra permanecer. Você sabe. Fala uns 3 continuar. Aí pra gente. Assim, na nossa condição... deixa eu tentar ilustrar. Por exemplo, não precisa ser tão rígido. Não, é que no nosso time... o nosso time já é um time muito antigo. Tem times mais antigos. Então, a gente tem... E assim, nós temos pessoas assim, de relevância no time, etc. Isso faz com que a gente possa selecionar jogadores melhores, já lucrativos. Eu não seleciono jogadores que estão começando.
Mas existem times... Vou entrar no não. Mesmo se eu for muito vamos pra média. Muito talentoso. Não, mas assim. existem times que apostam em pessoas que estão começando. Tá. E assim, com relação a skills, a primeira que eu diria é disciplina. Eu sou boa de disciplina. Disciplina, inteligência emocional. E essa disciplina em que sentido? Fala o terceiro aí. Tá. Não, vamos para a disciplina. A disciplina é você conseguir estudar e jogar, uma dedicação de tempo e muitas vezes estar perdendo ou empatando e você tá todo dia ali estudando e jogando da mesma forma. Você jogar em dias que às vezes você tem um aniversário para ir. Porque no poker, os melhores dias são os finais de semana, né? Porque é onde tem muito jogador recreativo jogando. Isso a nível mundial, né? E aí você tem que abdicar às vezes, de ir no almoço de família, no aniversário. Isso faz parte da natureza do jogo. O jogo é 24 horas. É 24 horas. Tá. Tem muitas salas online. Inclusive a Bodog... Tem fuso também, né? É uma delas onde eu trabalho, que todas são 24 horas. Tá. Então, assim, eu diria disciplina, inteligência emocional, porque não adianta o cara ser brilhante no jogo e começar a ter dificuldade na parte emocional, quando começa a passar por períodos ruins, porque todo jogador vai passar por períodos bons e ruins, faz parte da natureza do jogo mesmo. Então, ele precisa gerir bem isso. E a terceira, eu diria, educação financeira hoje. Legal. Porque não adianta você ser muito ganhador, eu já vi muitos casos, você ganhar muito dinheiro no poker e não saber gerir esse dinheiro. Eu já vi casos da pessoa ganhar muito e aí na hora de passar por um período ruim, ele não guardou esse dinheiro, ele não investiu, ele só gastou. E aí você acaba com uma carreira também por isso, sabe? Então, é uma coisa que é fora do poker, mas é muito necessário. Cara, isso acontece pra quem ganha na Mega Sena, isso acontece pra quem também ganha muito dinheiro no futebol. Engraçado, né? Dá pra fazer essa correlação, mas a gente mata o poker, a gente joga a culpa no poker, né? E hoje a gente tem professores brilhantes, assim, melhores que eu, assim, na parte pedagógica para dar aula. Eu nem dou aula de poker hoje no time e eu fico mais na parte de gestão, que é uma coisa que eu gosto mais de fazer. Mas quando eu tenho que ter um contato com algum jogador, o que eu mais falo é sobre planejamento financeiro. É uma coisa que foge até do poker, porque falta esse jogador que às vezes começou no poker, não passou por uma experiência de trabalhar no mercado, não dá valor ali, às vezes aquela grana que ele ganhou, geralmente é em dólar. E assim, ele acaba, comprando um carro, sabe? O cara não tem uma reserva de emergência, A galera faz escolhas, assim, muito ruins, sabe? E eu vejo isso se repetir, cara, olha, não sei esse percentual, mas é um percentual absurdo, assim, dentro do universo de jogador profissional. Eles erram muito. Os caras são muito inteligentes, mas eles erram muito nessa parte. Todo mundo. Você vai voltar aqui outro dia pra gente fazer um podcast só de planejamento financeiro. Que a gente ainda não fez um conteúdo só disso. Cara, todo mundo. Eu gosto disso. Vou ver se sobrar um tempinho, a gente fala. Tá. Beleza. Então, já puxando um gancho aí, por exemplo. Você ganhou BSOP Millions, né? Em 2017, primeiro milhão. Isso. Como é loucura, que faz? Né? Porque ali foi um divisor, né? Sim. Ali você fala assim... Mesmo que você tivesse o sonho, você já explicou assim pra gente, eu quero ser jogador profissional, eu consigo fazer isso, a família já tá sabendo que já acredita, porque já viu os louros já. Algumas coisas foram muito legais porque você conseguiu fazer essa renda, mas você ganhou o primeiro milhão. E aí as pessoas começam a olhar pra você, o Saulo é bom, hein? Como é que faz pra se manter, cara? Se manter é que é difícil, né? Sim. O que passa na cabeça de um jogador quando ele percebe que ganhou o primeiro milhão, que tá conhecido, que agora é um jogador profissional de relevância? É legal você citar esse ponto, porque eu vou até voltar um pouquinho quando a gente estava falando sobre explicar pra família. Quando você mostra a disciplina, olha, a gente fala muito, o pessoal do time, isso. Quando eles enfrentam, porque esse cara tá começando, não tem resultado ainda, é difícil você explicar. Hoje é mais fácil porque você tem exemplos para mostrar, né? Mas quando você mostra disciplina para sua família, poxa, tô acordando cedo, eu tô estudando, o pessoal vai olhar, você tá estudando, você tá jogando.
Diferente de, poxa, vou jogar de madrugada, de qualquer jeito. Acordo meio-dia, 1h da tarde. Então, assim, você mostrar esse profissionalismo para as pessoas, isso passa uma segurança, por mais que você não tenha resultado. E aí, óbvio, a partir do momento que você tem resultado, aí é aquele tapinha nas costas, eu acreditei, sabia. Sempre, nunca critiquei. Meu nunca campeão. Então, assim, aí tudo fica mais fácil, né? Mas, assim... Como que foi esse dia? Então, esse dia... Resgata uma sensação, tem alguns vídeos, assim, tudo televisionado, né? Eu chorei nesse dia, nesse momento. Ai, que massa. Passa aquele... Porque, assim, por mais que você entra num torneio para ganhar, poxa, o BSOP, e principalmente o BSOP Millions, que é o maior evento do ano, que até então era o maior prêmio, em 2017, era o maior prêmio do hemisfério sul do mundo, pago em um torneio de pôquer ao vivo. Você entra para ganhar, mas você está enfrentando ali no Sheraton, no WTC ali em São Paulo, 3.900 pessoas, sabe? Por mais que você entra para ganhar, você se preparou para isso, você não espera ganhar. E são 6 dias, assim, de torneios de 12 horas, 14 horas por dia. Cansativo, hein? Vem a síndrome do impostor, assim, não, tem muita gente melhor que eu. Olha, eu acho que eu tava num flow tão grande e eu legal. tava Você não tava tão ouvindo essas conectado com vozes, Deus, né? Legal. Que parece que alguma coisa... Assim, óbvio, eu joguei muito bem, eu fiz tudo certo, mas não foi só isso. Não foi, eu tenho certeza. Você enxerga que tem um extraordinário de Deus aí. Assim, eu tava nos meus primeiros anos de profissional. Tinha gente muito mais bem preparada. Apesar de eu estar jogando demais, assim, sabe? Tinha pessoas melhores que eu nesse torneio. E o poker, ele faz isso, né? Ele tem essa dinâmica. E óbvio que, né, eu estava muito bem preparado. Talvez eu estava num momento, assim, que eu estava mais em imersão no poker. Mas, assim, foi dias mágicos, assim, sabe? Eu conseguia sentir, assim, uma confiança absurda. Eu fiz jogadas, assim, que naturalmente eu não fazia, olhando hoje. Cara, como que eu fiz isso, sabe? Por que eu tomei essa decisão? Então, assim, parecia que eu estava num flow, ou estava, né... cada um vai interpretar de uma forma, eu tava, tipo, super abençoado, sabe? Então... E você pedia isso pra Deus? Você pedia o Espírito Santo? Pedia. E eu sempre, né, tive essa conexão, sempre busquei isso, mas eu sempre... falando com Deus mesmo, assim, no meio da... Cara, são 12 horas ali, né? A maioria delas você não está jogando, você está só observando o pessoal jogar, né? Você joga ali, sei lá, 30% das mãos, então você aproveita esses outros momentos que está jogando para observar os outros jogadores, para ver qual que é a estratégia deles, porque você precisa saber como eles jogam, e em outros momentos, né, você tá ali, né? Você e Deus, você e seu celular, às vezes. Então, esse momento foi mágico. E essa questão que você falou é a mais difícil, você se manter no topo, né? Mas aí 2018 foi o meu melhor ano, que eu consegui fazer uma sequência absurda, que foi o ano que eu fui o campeão do ranking brasileiro, eu consegui ser bicampeão brasileiro. Então, assim, em seguida, assim, eu já tive uma outra mesa final de BSOP, que é muito difícil chegar numa mesa final, que eu caí em 5º lugar. E aí, na outra etapa, eu ganhei lá e me tornei o primeiro bicampeão, que era um desejo de todo mundo, né? Que já tinha ganho, não tinha o primeiro bi e tal. E aí foi muito legal esse momento, assim. Aí parecia que eu tava vivendo, assim, um período mágico, assim. Você pode dizer que não é um misto só de sorte. Você percebe que tem algo a mais aí. Assim, eu como profissional, eu tenho que ser um pouco cético, sabe? Com relação a isso. Por exemplo, é como se eu fosse um médico cristão. Tá. Eu não posso... descartar a ciência, mas você sabe que tem... Eu não posso Legal. chegar para uma família... Eu tenho que falar da parte científica. Eu como profissional. Porque eu sei que o estudo, isso que vai fazer com que o cara tenha uma carreira sólida, não vai ser um torneio. Mas eu como pessoa, como ser humano, eu posso afirmar que essa parte conta muito. Para mim, contou muito. Mas tem pessoas que têm carreiras, assim, brilhantes, que
que não tem isso, que não acredita e tudo mais. Então, eu acho que é muito particular, né? Para mim, eu tenho certeza que teve essa interferência, assim, de alguns momentos, sabe? Legal. Muito Vamos dar um recadinho? Vou dar um recado. Galera, tá surpreso? Eu também. Pôquer é ciência, parceiro. E é esporte, viu? Igual xadrez. Então, já curtiu esse vídeo? Deixa aí a sua curtida, manda esse comentário, manda o seu comentário aí. Comenta aí se você, né, teve uma virada, assim, de carreira também. Se você enfrentou alguma dificuldade pra contar pra família essa mudança de carreira. Conta pra gente. Escreve aí, ó. A hashtag eu jogo pra ganhar. Show? Eu jogo pra ganhar. Escreve aí. Então, faz o seguinte... Compartilha com todo mundo a mensagem do Novocast. A gente também está nos streams de áudio, estamos no Spotify, estamos no Prime Music e no Apple Podcasts, tá? Se você quiser escutar a gente lá. Estamos nas redes sociais também, Instagram, Facebook e TikTok. Manda uma mensagem lá pra gente, vamos conversar. Já eu tô invadindo aí a rede, já que eu falei várias vezes que eu vou invadir, aí vocês vão ver, hein? O bicho vai pegar lá, já falei com o pessoal, o bicho vai pegar lá no Instagram, então vem com a gente pra não perder nada, tá bom? Dei todos os recados, é isso? Muito obrigado a cada um de vocês, tá? Que separa um pouquinho do seu tempo pra curtir a gente aqui. Você quer fazer uma pergunta? Eu sempre quero, mas então você pode fazer. Não, pode ir, vai você. Não, a gente tá salvando, a gente tá tentando salvar o pôquer aqui, né? Vamos ver se a gente consegue mudar um pouco. A gente acha que precisa salvar o pôquer. Quem somos nós? Não, eu digo do preconceito, né? Quem somos nós, mas essa é um pouco da intenção. Mas aí, deixa eu te falar uma coisa. No pôquer, como a gente falou, a gente joga truco, né? E no truco a gente tem aquela parte de blefar, né? Do blefe, né? O pôquer também tem essa parte de blefe, né? Como que você trabalha isso, né, dessa coisa da mentirinha, do blefe ali, mas na vida, né, você é uma pessoa íntegra, com valores, como é que você consegue discernir, separar essas duas coisas, né, e não trazer isso, né, pro dia a dia? Conta pra gente esse segredo seu. Tá. Assim, só pra fazer pra galera que não entende de pôquer, como eu, e entende de truco, não, tá. Fazer essa conexão, porque muita gente, principalmente na nossa região, galera... truco de lei, né? Eu comecei no baralho jogando truco, canastra, com buraco, com a minha família, eu já amava baralho. O truco, assim, o pessoal que tem os caras que jogam torneios vão ficar... irritado comigo. Mas assim, tecnicamente, o truco, ele é um jogo, por exemplo... Se eu pegar 5 horas para estudar truco e você pegar 5 horas para estudar truco, a gente vai saber a mesma coisa da parte técnica do truco. Porque ele é muito limitado na parte técnica, tá? Aí o que vai diferenciar um jogador do outro? A malícia, né? Você ter uma percepção, você sentir ali se o cara tem ou não tem, a forma que ele tá... Então, assim, o pôquer já é muito diferente. Leitura corporal, né? O pôquer, na parte teórica e técnica, você pode estudar por 10 anos. E se o cara que estudou por 15, ele vai saber mais. Porque é uma parada meio infinita, sabe? Então, assim, a complexidade do jogo, ele é um jogo quase que infinito, né? Porque se você muda uma variável ali, ele já altera toda a questão de como você deveria jogar uma mão e etc. Então, assim, é muito mais complexo. No truco, ele tem uma variância um pouco maior, assim como o pôquer também tem variância, mas é um jogo muito legal, muito divertido. Com relação a blefe, a você misturar isso com a vida, eu levo de uma maneira natural, porque assim, não é que você blefa, você tem que quando você recebe uma mão de pôquer, você joga não a mão, você joga um range. Você joga o combo de mão que você jogaria daquela posição com aquela stack. E aí, conforme vai bater nas cartas comunitárias, você representa a sua mão, né? E assim, é natural. Você tá com uma mão ruim e você representar uma mão boa, né? No pôquer, aproximadamente 20% das mãos vão a showdown, né? Que você precisa mostrar a sua mão. Então... Na maioria das vezes, você não precisa ter a melhor mão. Você precisa representar a melhor mão. E aí... e aí que você coloca o seu edge, né? A habilidade. Então, você não precisa receber as cartas boas. Você precisa jogar como se tivesse elas. E assim, isso não... Entendi, tem um lado positivo nisso. Porque falam, né, que você tem que fingir ser até ser.
na vida, né? Eu quero ser tal coisa. Então, eu já tenho que né, levantar meu ombro, meu olhar, minha roupa ali, pra eu... Ainda não cheguei, mas legal, gostei. Isso é natural no poker, porque eu não tô mentindo, eu não tô roubando. É a estratégia do jogo, assim como no xadrez você faz uma jogada mentindo, como se você estivesse indo para uma linha, mas na verdade você está pensando, poxa, eu estou indo para uma outra linha, né? Numa negociação, eu trabalhei muito tempo em vendas, né? Tem muitas técnicas onde você vai induzindo, você vai manipulando e tá tudo bem, isso faz parte da técnica de venda, você não está fazendo nada de errado, é uma técnica. Na negociação, em todos os lugares tem esse tipo de coisa, às vezes mais aguçada, outras menos, mas no poker isso é natural. Você precisa blefar, você precisa representar, isso faz parte e não... E tá tudo... isso não tem... Não vai mudar o caráter da pessoa. Você me convenceu. Legal. Cara, quando você foi falando na parte a Sabrina pediu pra você resgatar esse momento, né? Do dia do primeiro milhão, do primeiro milhão. Do primeiro campeão. E as pessoas às vezes não enxergam uma rotina por trás daquilo. Por que a gente se emociona quando chega, quando conquista? Porque geralmente tem uma trajetória muito puxada. Sofrida. Né? Muito sofrida. Então, aquele bastidor ninguém viu, né? É verdade. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que é a rotina de treino por trás desse bracelete, né? Dos braceletes que você ganhou. Até para as pessoas às vezes estão conhecendo o poker, eu acho que vão ter muitos jogadores, né, recreativos que vão assistir esse episódio. Tem bastante aqui em Campo Grande. Tem. E aí, como é que é? Quantas horas de estudo? Eu sei que tem muito conteúdo sobre isso. Porque eu lembro que sou jogador recreativo. E quando eu comecei a ver, cara, mais ou menos o caminho que ele fez, assim, putz, quero ganhar dos caras. Aí fui ver, eu vi uma infinidade de livros. Falei, calma, não é isso. Aí eu falei, calma, entendeu? Porque tem muito conteúdo. Hoje, então, deve ter, assim... Tem muito. É até legal pra trazer consciência para as pessoas que têm vontade, de repente, de seguir nessa profissão, para ela estar preparada, o que espera nos bastidores, né? Isso aí, show de bola, Sabrina. Cara, é uma dedicação absurda, né? Aí, assim... Quantas horas diárias? É que assim, qual que é o tamanho do seu sonho? Uau. Né? Depende, você quer ser o campeão. Tá, então o mínimo, vai. Qual que é o mínimo? É porque assim, assim como qualquer outra área, você quer ser o melhor do Brasil? É 24 horas. Você vai respirar aquilo. Você precisa ser melhor que todo mundo. Dormir, estudar, dormir, estudar. Aí, você quer ser um jogador vencedor? Você quer pagar suas contas? Então, assim como qualquer área, né? Poxa, eu quero ser tal pessoa de tal área. Você quer ser o melhor? Você quer pagar suas contas? Você quer ser um bom profissional? Então, qual que é o tamanho do seu sonho? É o tamanho da sua dedicação. Sua dedicação é baixa ou média? Abaixa o sonho, né? Sua dedicação é demais? Então, beleza, vamos seguir. Então, assim, mas... Como ponto de partida, até para dar uma resposta... Como você fazia na época? Você dormia quantas horas? Não, eu sempre fui muito maluco com relação a... Tudo que eu faço, eu quero... Eu sou muito competitivo. eu vivia poker. Eu trabalhava ali de casa, E como eu já era dono de time... Então, eu estava sempre envolvido nas preparações das aulas, apesar de nunca fui um cara muito de dar aula, nunca gostei de dar aula, mas eu sempre estava ali envolvido no planejamento de aulas, sempre participava de todas, dava algumas. Então, assim, e eu respirava poker. Então, assim, no meu caso, não é um parâmetro, porque não é nem saudável o que eu fiz. Mas é porque o tamanho do meu sonho era muito grande. Agora, para um jogador que está começando... uma dedicação ali de 10, 12 horas por dia, é uma dedicação legal. Que ele consegue estudar e jogar. Mas isso ele pode ter 2 dias de folga, não precisa ser, né? Pode estar liberado no domingo. Ele joga de casa. Não, no domingo não. Domingo é o dia que mais joga? O domingo é como se fosse um dia obrigatório. O domingo é a segunda. O domingo é a segunda do poker. E a segunda ele pode folgar. Não, assim, a gente não... É uma recomendação, né? O jogador, ele não é obrigado a jogar no domingo. Mas ele tem que ter essa consciência que é o dia mais fácil. Que é onde vai ter jogadores menos preparados.
Porque o dia que, por exemplo, o cara lá dos Estados Unidos mesmo, pôquer é como se fosse o truco aqui, até muito mais, né? Então, o cara que tem muito recreativo. E algumas salas, os Estados Unidos jogam com a gente. Então, tem muito jogador recreativo. É o dia que os caras estão fazendo churrasco e jogando pôquer. E você tá ali preparado, estudando para jogar contra esse cara, né? Então, é um dia muito importante. Ou seja, pôquer não é só festa, não é só status, ele tem muita, muita dedicação. Porque tem os jogos ao vivo, que hoje é o que eu mais jogo, e tem o jogo online, que isso ninguém vê, que é onde tá os profissionais. Porque o jogo ao vivo, ele tem muitos custos envolvidos, viagem, hospedagem, e assim, você voluma muito pouco, você joga 1, 2 torneios. Agora, um jogador profissional, ele faz 40, 60 torneios por dia, né? E ele ganha quanto, assim, sem ganhar milhão aí, sem ser campeão igual você? Qual que é a média de um salário de um jogador de pôquer profissional? É difícil dizer, mas um jogador consegue ali, com uma dedicação boa, tirar algo em torno de 800 a 1.200 dólares por mês. Isso em média, tá? Tá. Quando eu falo Pode média, variar bem. porque às vezes ele passa 3, 4 meses sem ganhar e acerta um torneio grande. Então, assim, se a gente for pensar no ano, um jogador consegue, com uma dedicação média para boa, ter um ganho mais ou menos nessa faixa. E aí, se ele quiser ser melhor, ele precisa se dedicar mais, ele precisa ter alguma coisa dentro dele também, porque não é só... Eu acredito que não é só dedicação, acho que também o cara tem que levar jeito, o cara tem que ter alguma coisa ali que também eu não sei explicar isso. Que isso faz com que os caras prossigam e jogam limites maiores e vençam os limites maiores, né? Engraçado, eu não sabia, eu não imaginava que os profissionais estavam mais no online, sabia? Eu achei que era aqueles que a gente via na TV. Não. Né? O pôquer 95% online. Caraca. Porque o pôquer, ele tem um fator que é o fator de volume. Porque como é um jogo de alta... Assim, eu vou contextualizar o pôquer para vocês entenderem um pouco sobre a natureza do jogo. Todo esporte, ele tem variância. Por exemplo, o futebol, ele é um esporte de variância média. Né? O que acontece? O que significa? Que naturalmente, algumas vezes, não numa frequência alta, o pior time ganha do melhor. Por exemplo, Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje disparado. O melhor elenco, o melhor... que você vai arrumar... Tá, mas entendeu. Eu vou cortar teu raciocínio. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. E assim, investimentos bilionários, inclusive, se você for ver ao longo do ano. E naturalmente, o Palmeiras perdeu de 4-0 para o Novo Horizontino. Um time 1000 vezes inferior com relação a elenco, com relação a investimento, estrutura. Se o Palmeiras e o Novo Horizontino jogar 100 vezes, o que vai acontecer? O Palmeiras vai ganhar pelo menos 75 vezes. Pelo menos, tá? Como jogou uma vez, pode acontecer, da bola na entrada, os caras estão num dia ruim. E o que acontece? Isso chama-se variância. O pior ganhar do melhor. Isso o pôquer traz uma lição muito legal. Isso acontece no futebol de maneira média. Por que existe um campeonato de um ano? Para quebrar a variância. Pode ver que há muitos anos o Palmeiras e o Flamengo ganham os títulos brasileiros. Mas em um jogo específico, o Palmeiras empata com o Sport, que caiu. Mas no longo prazo, no médio e longo prazo, o longo prazo e o médio prazo, ele quebra a variância. Então, os melhores sempre vão se sobressair. Então, o futebol, ele é um esporte de média variância. O pior ganha do melhor em algumas vezes. Mas no longo prazo, ele não vai ganhar. Porque a gente coloca volume. E o pôquer? No tênis, por exemplo, é um esporte de baixíssima variância. O número 1 do mundo dificilmente vai perder para o número 9. Você pode ver as casas de aposta, paga quase nada. Então, é a natureza do tênis, ele não tem variância praticamente. A natureza do futebol tem variância, uma variância média. Tá. Agora, o pôquer, ele é um esporte de altíssima variância. Olha. O que significa?
que o pior ganha do melhor numa frequência alta. Mas se trouxer o volume, o melhor vai ganhar do pior. Vai quebrar essa variância. Por que o poker ele tem que ser assim? Porque o jogador recreativo ele precisa ganhar. Porque se ele só perder, ele para. Entendeu? Então, de vez em quando, ele precisa ganhar. Então, é da natureza do jogo. Porque assim, poxa, é muito chato eu, como profissional, às vezes perder para um cara recreativo. Uhum. Mas a natureza do jogo, ele tem que ser assim. Porque se assim não fosse, o cara só perdesse, ele ia parar. Então, ele precisa ganhar de vez em quando e no longo prazo ele perder. Então, o jogador profissional, ele precisa volumar para matar essa variância. E quando eu vou jogar um torneio ao vivo, se eu jogar todos os dias um torneio ao vivo, eu vou conseguir jogar no máximo 30 torneios. Todo dia eu jogo um. Agora, quando eu jogo online, eu jogo simultaneamente 12, 10, 8 telas ao mesmo tempo. Eu caio de uma e entro de outra, eu caio de uma e entro de outra. Então eu jogo 40 torneios por dia, eu consigo fazer 600 torneios por mês, que é uma média razoável ali para o jogador, assim, 500, 600. O que isso faz? Isso faz com que a habilidade dele, por exemplo, meu jogador é nota 8. A média dos jogadores é nota 6. Se ele joga 10 jogos, tanto faz, ele pode ganhar quando ele perder. Agora, quando ele joga 1000 jogos, essa nota dele, essa diferença do 6 para o 8 vai sobressair. E aí vai fazer com que ele tenha resultado. Então, o volume, ele mata a variância. Isso em qualquer esporte. Assim como no futebol, né? O longo prazo, o campeonato de pontos corridos, só dá Palmeiras e Flamengo. É as maiores estruturas, os maiores investimentos. Mas em um jogo específico, Palmeiras perdeu de 4-0 para o Novo Horizontino. Então, essa é a dinâmica não só do pôquer, do futebol e do tênis, de todos os esportes. Existe variância, existe o fator sorte. Uns mais, outros menos, mas faz parte da criação do jogo. Alguns têm que ter esse fator, sabe? Que isso traz a dinâmica do pôquer e de qualquer outro esporte. Aproveitando a tua analogia, daí o tênis e o futebol, à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, mais idade, elas param porque precisa do físico. Sim. E o pôquer, que do jeito que você tá falando aí, 40 campeonatos no dia, cara, a mente da pessoa é muito... A idade também interfere, o jogador top de linha vai até quantos anos? O pôquer, ele assim, como qualquer outra coisa, a galera mais jovem, que tem mais sede, que tem às vezes uma disponibilidade de tempo maior, que depois o cara tem família, o cara começa a ter outras prioridades, filhos. Quando isso acontece, o jogador mais jovem, ele tem sim uma leve vantagem. Mas também o jogador mais velho, ele tem uma experiência muito grande, ele traz uma bagagem que o jogador recreativo, o jogador iniciante não tem. Então acaba compensando. Só que o pôquer você pode jogar, poxa, com 80 anos, né? O pôquer é muito inclusivo, né? Tipo, pessoas com deficiência jogam, com auxílio. Então isso é muito legal, né? Que às vezes a pessoa não consegue praticar nenhum outro tipo de esporte, mas no pôquer ele consegue jogar com a idade avançada. Então, assim, isso daí é um ponto muito positivo pro pôquer. Inclusive, pessoas que jogam pôquer, eles exercitam muito a mente, ajudam muito em doenças. Sim, tem estudos, inclusive. Legal. Então, tipo estudar uma outra língua, tipo estudar inglês. Sim. E legal. O pôquer, como é um jogo assim muito estratégico, muita matemática, tem que estar o tempo todo pensando. Muita gente assim, tipo, se mantém ativo através do pôquer, sabe? É estilo xadrez, né? Sim. Quando você falou do xadrez, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, meu. É verdade, é um esporte assim, porque é complexo. É complexo mesmo. E assim, eu, por exemplo, sou jogador recreativo, mas eu imagino 12 horas deve ser um negócio muito cansativo. Assim, você ficar 12 horas jogando, cara, e naquela tensão, sabe? Às vezes observando mais do que você jogando. Porque às vezes a gente brincava pra jogar, quarta-feira à noite, vai lá, tem salgadinho, então, tipo assim, você fica numa resenha danada. Só com os amigos. Ainda assim, você entra nos momentos de tensão, assim, que você fala, puta merda, agora o que eu faço? E você sai meio cansado, sabe? Deve ser um teste, né, mesmo de resiliência, assim, de... mas tem uma carga de adrenalina muito alta no pôquer. Isso é uma linha... que dá energia ali pra É uma linha tênue, até pra pessoa que às vezes, né, que se perde ali e tal. Então,
Óbvio que o jogador profissional, ele tá sempre sendo conscientizado ali e, tipo, ele já leva o poker de outra forma. Mas a questão da adrenalina, de você tá jogando e você tá fazendo uma reta final com um prêmio grande, você tá vislumbrando ganhar, isso mexe muito. Você se mantém enérgico nesse momento, sabe? Mas depois, putz, energia baixar ali, você tá acabado. É isso aí. Tá acabado. Ô, Saulo, como é que é representar o Brasil, cara? Você agora é um representante, né? Depois de todos os títulos, alguns marcos únicos, né? E uma marca global como a Bodog. Qual que é a maior curiosidade que as pessoas têm quando descobrem a sua profissão? Fala normal que você já foi, que você é um jogador de poker? Eu falo, assim, antigamente eu era um... Como eu passei... Eu comecei lá atrás, que tinha um preconceito muito maior, eu fazia questão, assim. Você chegava no hotel, assim, você tinha que preencher aquele formulário, eu falava, sou jogador de pôquer, assim, até pra Legal. Se a pessoa perguntar, eu vou explicar. Legal. Vou mostrar. Então, assim, era uma causa, assim, minha. Hoje eu já não ligo tanto, assim, eu prefiro falar, eu sou empresário, né? Mas eu esqueci sua pergunta, desculpa. Era isso aí mesmo. Representar a Bodog, né? Como ser embaixador e tal. A Bodog, ela entrou em parceria comigo e com o pessoal que trabalha comigo em 2019. E a gente começou como embaixador do site aqui da Latam, né? Na América Latina. E aí, com o tempo, a gente só foi expandindo né, os trabalhos com ele, né? A gente criou um canal na Twitch, que inclusive ano passado e ano retrasado foi o canal com horas streamadas, com mais horas streamadas no mundo de poker. Chama Poker com Falinha, que a gente ensina a galera que tá começando, a gente divide as premiações de alguns torneios com os espectadores. Maneiro. E esse projeto já existe há 5 anos. É uma rotatividade de streamers, por isso que a gente consegue muitas horas, né? Não é só um streamer, a Twitch, a maioria deles é só um streamer, a gente faz uma rotatividade de streamers ali, um revezamento, né? A gente tem também canal no YouTube com eles, a gente sempre faz parcerias com eles, inclusive a gente estava em Las Vegas esse ano passado, falo esse ano, eu esqueci que virou ano. A gente sempre vai, ano passado a gente fez um projeto super legal de uma série de 10 vídeos, foi eu e um colega meu sócio da agência aqui, talvez até vocês conheçam o Tony, a gente fez uma série de vídeos lá, ele indo pela primeira vez, eu já vou há alguns anos, e a gente trouxe essa realidade, quem estava indo pela primeira vez, como que é o Campeonato Mundial, que é a World Series of Poker. Putz, lá é sensacional, dá para criar muito conteúdo, e a gente fez esse projeto com eles ano passado, provavelmente a gente vai repetir esse projeto e outros. E eu gosto muito de trabalhar com essa galera da Bodog, e para um jogador de poker, você representar uma marca você chegar no ápice. Isso é muito legal. É um objetivo que todo jogador acaba tendo, né? Maneiro. E desde 2019 eu represento eles em vários aspectos, né? Tipo, ou com contratos de áudio e vídeo de algum lugar, ou em viagens. E eu tenho muito orgulho, eu acho muito legal isso e gosto demais de trabalhar com eles. Você já se imaginava, assim, produzindo conteúdo quando você começou? Porque você procurou esses caras, né? Na realidade, eu digo, eu acho que eu tenho... meu coração pulsa mais pelo empreendedorismo do que pelo poker. Legal. Por ser jogador de poker, né? O poker, em geral, eu sou apaixonado. Mas, assim, desde 2017... quando a gente teve esse prêmio de muita relevância, eu sabia que ia trazer Eu já comecei a trabalhar com a agência, com esse meu colega, que acreditou em mim lá atrás. A gente já fez um projeto. Poucos jogadores trabalhavam com a agência de maneira profissional. Então, assim, nesse momento eu já me posicionei para em algum momento eu ter um contrato. Então, assim, foi algo meio planejado, assim, maneiro. Que eu sempre quis. Demorou aí 1 ano e meio para a gente representar uma marca, começar a vir alguns contratos de parceria. Mas, assim, foi bem planejado. Porque, assim, eu sempre gostei do marketing, assim, com relação ao conteúdo. Depois que eu me formei em Direito, eu fui para a área de vendas. Eu fiz MBA na parte de marketing e vendas. Eu fui gerente comercial de algumas empresas. Eu gostava de dar treinamento. Então, gostava de mexer com gente. Então...
E eu já trabalhava com agência, eu já sabia como é que funcionava, eu sabia que dava resultado. Nos lugares que eu fui, eu já levava. Inclusive, esse cara que é meu sócio, ele sempre ia comigo, fazia parte da minha staff ali. Então, eu já visualizava isso. Não esperava que ia ser tão rápido, né? Mas teve esse empurrãozinho divino que foi muito rápido, assim. Eu consegui um resultado expressivo. Às vezes, um jogador demora muitos anos para ter isso, porque é natural, normal, é isso, inclusive. Mas nos meus primeiros anos, eu já tive. E eu acho que eu soube aproveitar bem na parte do pós, sabe? Tipo, cara, vamos aproveitar da melhor forma. Foi muito intencional. Estrategista, né? Foi um pouco. É o poker, né, velho? É porque a maioria dos jogadores... assim, as skills... Uma visão de futuro que você teve ali, né? As skills do jogador de pôquer, às vezes é um cara muito bom de matemática, um cara muito estudioso, mas o cara não é aquele cara comunicativo, não é aquele cara que tem... almeja algumas coisas fora do jogo. Então, assim, eu já tenho um perfil diferente, né? Legal. Às vezes isso é ruim pra mim como jogador, porque o cara consegue ficar na caverna ali, sabe? Só estudando e jogando, que como jogador é o mais importante. Mas dentro de mim eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar envolvido em projeto, né? Criando alguma coisa e mexendo com gente, conversando. Isso não é uma skill de jogador de poker, sabe? Então e eu tive que me dividir ali. E óbvio que da parte como jogador, em algum momento, seria prejudicado por isso, porque, poxa, você está jogando os maiores limites. Como que você vai competir com um cara que está só estudando e jogando, né? A diferença dos 8 e 6 que você explicou. Exatamente. E aí, nesse momento, eu abdiquei um pouco dessa minha carreira como jogador para também empreender, para também fazer algo que eu gosto muito e levar o poker como jogador de maneira... extremamente competitivo ainda, mas assim, com menos pressão, sabe? Cara, pra fazer isso tem que ter um pouco de humildade, né? Porque o ego, a vaidade ali, você quer estar aparecendo nos holofotes. Foi legal da sua parte. Tem, mas... É difícil, né? Na minha opinião, a carreira de jogador de pôquer é uma carreira difícil. Você ali por muitos anos só jogando e tal. E como eu sempre... nunca quis vender meu tempo, sabe? Eu sempre tive isso, eu sempre fui muito da linha do Flávio Augusto, do Jorge. Entendi. E assim, eu sempre quis ter uma... Assim, apesar de eu amar o poker ele sempre teve uma questão financeira muito forte para mim. Eu sabia que ali ia me dar uma segurança financeira diferente do que eu ia conseguir, sabe? Então isso sempre falou muito mais alto. Com relação... Porque é o meu trabalho. Não tem vergonha nenhuma de falar isso. Porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? E aí, eu entendi que nos negócios, nos business ali, eu ia ter uma vida mais tranquila, né? Que eu ia ter um sucesso ali se eu fizesse um trajeto legal. E é uma vida mais saudável. Mas a parte competitiva sempre está em conflito. O que ela falou é muito verdade. Você sempre quer estar em altíssimo nível. Eu... nunca vou deixar de competir, de fazer as viagens. E assim, ainda bem, não deixei de ter os resultados. Mas não é como era, né? Não é como... Mas são escolhas. Sim. A gente fez ir pra roda. Eu ia dizer... Você tá realizando os teus sonhos, né? Hoje de manhã, eu escutei o professor Clóvis de Barros, né? E ele falando, ele tem reflexões matinais, ele tava falando sobre o Barão de Itararé. E o Barão de Itararé era um gaúcho que tinha umas frases icônicas. A vida, tudo seria fácil se não fossem dificuldades. Se você não... Ele falava assim, não desista dos seus sonhos, né? Se não tiver, procure outra padaria, que lá vai ter. Boa. E assim, é muito disso, né? O primeiro sonho era se tornar um jogador relevante de pôquer, você chegou, você queria se manter no topo. E talvez esse sonho continue ali, mas para você conseguir conquistar os outros, né, que é empreender, se tornar um empresário, você precisa largar um primeiro sonho ali. E assim, né? Por exemplo, eu consegui me manter por um bom tempo, mas assim, chegou um momento, cara, eu consegui isso, sabe? Eu zerei uma parte desse jogo. E o fato de você empreender é muito legal, porque no poker... difícil um jogador, às vezes, precisa ter uma segunda renda, alguma coisa. E você consegue proporcionar isso para algumas pessoas. Por exemplo, a gente tem 7 streamers nesse projeto. 6 streamers nesse projeto do Poker com Falim. Então, você consegue
empregar essa galera. 6 streamers são 6 jogadores. Que jogam streamando e explicando e conversando, interagindo com a galera na Twitch e no YouTube. Então, você consegue algumas satisfações diferentes também. Isso. Que, tipo, você consegue mudar. Por exemplo, no nosso projeto, poxa, eu tenho 67 jogadores dentro do nosso projeto. Poxa, eu consigo proporcionar a esse cara ser jogador profissional, a ele prover a família dele através do nosso projeto. Maneiro. Isso daí também traz algumas coisas muito legais que eu precisava ter dentro de mim também, né? Então, assim, se eu fosse só jogador, eu não teria isso. Uhum. Então, assim, tem um lado competitivo que tá sempre ali, pô, quero só ganhar, eu quero só jogar. Mas tem um outro lado também que faz parte de mim de estar envolvido com gente, Sim. de mexer, de ajudar. E eu acho que esse é um pouco mais forte até. Acho que se trazer também pra parte da fé e tal, você enxergar, o poker não era o teu Deus, né? Sim. Você sabia quem era você, onde que você estava, onde você queria chegar, e aí você dá a relevância pro esporte onde ele tem que estar também. Sim. Porque às vezes quando você enxerga, né, até na profissão, no dinheiro, aquilo ali como sendo o teu Deus, é mais difícil de você desapegar, né? É verdade. Né? E assim, tem algo... Eu acho que se eu não tivesse conquistado algumas coisas que eu conquistei, eu ficaria com uma sensação, poxa, eu queria chegar lá. Mas eu me sinto realizado como jogador, sabe? Poxa, eu consegui bastante coisa. Naqueles momentos eram coisas, assim, extremamente muito relevantes. Foi um barulho muito grande. Hoje tem jogadores fazendo feitos muito maiores, mas a proporção naquela época era diferente da proporção de hoje, o que é o poker. Mas eu me sinto realizado, assim, como jogador. Ainda vou ser jogador. Eu sempre vou competir. Uhum. Quero ganhar grandes títulos também. Todo ano eu tô disputando campeonato mundial. Eu tô tentando, né? E tô tendo os meus resultados. Nunca vou deixar de ser competitivo, mas não é a mesma coisa do que antes, porque eu também tenho outras prioridades dentro do poker e outras prioridades na vida. Uhum. Eu não quero trabalhar mais a quantidade de horas que eu trabalhava. Hoje eu posso me dar esse luxo. Uhum. Eu gosto de investir em outras áreas também, né? Como investidor mesmo. Então eu acabo dividindo um pouco a atenção, né? Então eu me sinto bem realizado, sabe? Às vezes rola esse conflito, mas eu tô bem com isso. Tô em paz. Tô bem com isso. Vamos ter que ir a roda, né? Vamos fazer o seguinte, vou dar um recado então aqui, ó. Tá. Gente, o NovoCast tá aqui pra inspirar você, pra ajudar você a conquistar seus objetivos, seja em todas as áreas, pessoal, profissional, financeira. Então vem com a gente, tá? Deixa sua curtida, espalha a mensagem, vamos criar um mundo de prosperidade aí que todo mundo consegue cortar caminhos, né? Então joga pra ganhar, escreve aí a hashtag joga pra ganhar, que é a hashtag desse episódio 137 com o Saulo. Muito bacana, né? Coisas que você não sabia sobre o poker, tão complexo quanto ele é e as habilidades que ele exige. Então deixa aí sua curtida, seu comentário, compartilha com todo mundo. Muito obrigado. Se liga no nosso clube de membros e também na nossa comunidade, tá? Manda mensagem pra gente que a gente fala com você. Tá bom? Vamos pra roda de tereré, Sabrina? A gente quer deixar um beijo também, né, pro Ricardo, super, enfim, artista que fez. Olha essa mesa aqui. Imagina essa mesa aqui, hein? Jogando poker nessa mesa aqui, hein, Ricardo? Então, beijo pro Ricardo, uma obra tá? de arte. Vai subir um QR Code pra quem tiver interessado, né? Ele faz muita coisa com a madeira, né? Não só mesa, né? Até a gente teve um convidado aqui, o William, lá da Casa Colonial, né? Que levou tábua de carne, isso. Deixar um beijo também pro Herbert e pra toda a galera aí da Qualisalva. Vocês são fantásticos, né? Obrigada por vocês estarem junto com a gente. E se você aí quer ter uma segurança maior, faz parte aí da família Qualisalva, que ela vai te atender na tua casa com uma super ambulância, né? A gente já precisou do serviço, em vez de enfrentar as filas dos pronto-socorros, a gente é atendido enfim, ali dentro do nosso próprio lar, tá bom? Vai subir também aí um QR Code para você saber um pouco mais sobre a Qualisalva. E é isso. Aí também o Saulo vai ganhar uma caneca do NovoCast, Saulo. Muito obrigado. Tá? Ele falou que ele gosta de café, então aí, ó. Marca a gente. Legal, obrigado. Lê a frase aí pra gente, Saulo. Seu legado se constrói com a sua história. Obrigado por inspirar tantas mentes e corações aqui. Legal. A gente tá muito feliz de estar recebendo Obrigado, você. Viu? Eu também sou muito feliz de estar aqui, tá? Que bom. E agora a gente vai para a última meia horinha que eu te falei, que são as perguntinhas mais rápidas, sem prejuízo de voltar alguma coisa que ficou do roteiro, tá? Sem problema. Eu começo, tá?
Quem é o Saulo Sabione numa frase ou numa palavra? Quem é você? Nossa, é difícil, né? Cara, eu sou um cara sonhador que acreditei no meu sonho e fiz o que talvez era impossível até para mim virar realidade. Eu acho que eu me defino dessa forma, assim. Trabalhei muito para isso, mas eu sou um cara sonhador, ousado. Maneiro. E eu acho também. Corajoso, talvez. Legal. O que te tira do sério, além de perder uma mão muito grande? Ai. Eu odeio... Eu sou um cara ansioso, né? Eu odeio atraso. Eu odeio me atrasar, eu odeio que as pessoas atrasem. Isso me tira um pouco do sério. Eu levo muito a sério o tempo da outra pessoa e o meu. Uhum. Eu sou bem chato com isso, né? A gente atrasou o começo do episódio hoje. Não. Não. Desculpa, Sal. Não, mas assim, poxa. Sei, amiga, eu tô brincando. Não, Dessa vez não fui eu, hein? Não, mas a gente chegou aqui 8h30. Deu. Demora mesmo pra começar e tal, né? Você tomamos um café, não foi? Não, assim, mas eu entendi o que você tá trabalho falando. isso comigo. De assim. valorizar o combinado. O problema é eu estar aqui 8h30 e vocês chegarem 9 horas. Agora, da gente chegar aqui junto 8h30, eu sei como é que funciona. A gente tem todo um tempo aqui e foi super rápido. Assim, mas é uma coisa que me incomoda, assim, porque eu quando eu atraso, ou quando uma pessoa marca comigo e atrasa, ela tá passando um recado pra mim que a hora dela é mais importante que a minha. Cara, isso me incomoda. E eu vejo que a cultura brasileira, assim, não sei se brasileira, mas... Jeitinho, né? Que, tipo, eu vejo não tem que problema pessoa, atrasar, né? normalizou isso. Mas, poxa, você passa uma mensagem muito ruim quando você se atrasa, porque você tá falando, não, eu sou mais importante que você. Porque, poxa, espera aí, né? Eu pra estar aqui 8h30, eu acordei 7h30, eu tomei um café, fiz minha higiene e tal, pra estar aqui. Então, às vezes a pessoa que acordou chegou às 9, por exemplo, não acordou às 7h30, não se preparou, não dormiu um pouquinho mais cedo. Então, tipo, eu tenho, meu tempo é melhor, sabe? Vale mais. Eu não gosto disso. Eu acho que o tempo da pessoa, seja quem for, vale o mesmo tanto que o meu e eu preciso honrar. E, assim, eu às vezes peco nisso, né? Eu tento me policiar, mas eu fico muito mal quando acontece. Ou quando em casa, assim, as pessoas se atrasam, a gente chega atrasado, isso me incomoda, isso me tira do sério. Ai. Você tem algum hábito que mudou sua vida? Você pratica atividade de esporte, alguma coisa? Eu sempre fui muito sedentário. É mesmo? Ano passado que eu comecei a treinar, assim, com mais frequência. Me ajudou bastante, inclusive. Um hábito. Jogar poker. Eu sou meio viciado em trabalhar, assim. Isso sempre deu certo. Com relação a eu gosto de trabalhar, eu gosto de... Uma coisa que é uma coisa pouco falada, mas eu adoro mexer com planilha. Isso... É uma coisa boba, assim, mas eu tenho certeza que várias vezes saiu muitos projetos, eu sentado, eu no meu computador, uma planilha, sai ideias, e isso... Deixa eu correr de planilha. Eu ajusto muita coisa nas empresas, olhando números, vendo planilhas. Eu acho que o fato de eu gostar de mexer com planilha me ajudou muito, sabe? Porque eu não sou o cara da Excel. Não, eu gosto de estar ali mexendo, sei o básico e tal. Mas eu gosto de criar coisas assim e mexer com planilha. Logo você já começa a automatizar essas planilhas com IA, agora tá assim. Aí você vai pirar o cabeção. Né? Tem algumas coisas. Mas não sei, talvez perca um pouquinho a nostalgia. Né? Pergunta agora, estilo Provocações, do André Bujanra. Lembra desse programa? Provocações? Não. Na vida, all-in ou fold? Fold. Por quê? Eu imaginei que ele ia falar all-in. Por quê? É porque é muito mais difícil você saber dizer não. É muito mais difícil você foldar. No poker, all-in é tudo, né? E o fold, pra mim, é a disciplina, né? Os melhores jogadores do mundo são os mais agressivos. Os piores também. Então, você saber dizer não, você saber foldar, para mim isso significa, foldar é soltar uma mão, significa você ter disciplina. E eu acho que a disciplina humildade. E humildade. Você
Porque o ego, ele te manda. Te manda pagar, te manda dar win. É muito fácil você dar win. Você, nossa, fui ao win, eu ganhei a mão porque eu coloquei todas as fichas e tal. Isso é legal, mas né, muitas das vezes, a maioria, você vai se ferrar fazendo isso. E assim, óbvio que é uma pergunta genérica. Eu acho que a gente tem que ser corajoso, a gente tem que dar win. Em alguns momentos da vida, tomar umas decisões que você tem que ir de cabeça. Mas 90% das vezes é fold. 90% é o dia a dia. Cara, legal. Dá pra fazer várias analogias do poker pra vida, né? Assim. Você abdicar de muitas coisas. Você fold naquilo porque eu preciso fazer isso. Eu fold nisso porque eu preciso ter a disciplina de acordar, de trabalhar. Fold naquela festa. Fold naquele momento de lazer porque eu preciso trabalhar. Aquela briga. Fold naquela briga. Fold porque eu quero diminuir o meu ego, né? Então, o fold, ele é subestimado, mas o fold, ele, na maioria das vezes, o fold é melhor. Ele é mais corajoso. Alerta de corte viral, hein? Gostei muito. Qual que foi a mão mais inesquecível da sua carreira? Foi a do primeiro campeonato, primeiro milhão? Foi, né? Não tem como dizer que não. Foi um par de valetes, né? Que é uma mão que o pessoal até faz umas piadas assim internas dentro do poker, que é uma mão que o pessoal fala, nossa, essa mão aqui, ela não presta, sabe? É porque é uma mão muito boa, mas ao mesmo tempo é uma mão que sempre você vai estar, por exemplo, jogando num coin flip, muitas vezes, quando você vai de all-in, e o pessoal até brinca, nossa, essa mão perde muito, mas é mais uma brincadeira. Mas eu ganhei ela duas oportunidades chaves no torneio que me alavancou no torneio. E, coincidentemente, existem milhares de combos de mão, mas as duas mãos que eu ganhei, os 2 campeonatos brasileiros, foram as mesmas mãos. Foram um 10 e um 9. Caraca. Então, isso também me marcou, essas duas mãos. O par de valete e um 10 e um 9, assim. Que bacana. Legal. O que você diria para um pai cujo filho quer ser jogador profissional de pôquer hoje? Nossa. Você tem esse trabalho de mentor, assim? Se alguém quiser te contratar para fazer umas sessões, tipo psicólogo, terapeuta? Não. Tem que ter. Não, assim... Tem que ter, porque daí o pai tá preocupado lá, o moleque não entendeu. Eu indico pessoas para fazer isso. Tá. Eu gostaria de conversar com você e falar, ó, e aí? Conta aí, conta. O que você diria? Se prepara, grandes emoções, né? Olha, é difícil porque é uma profissão muito diferente, né? Que envolve emocional, que envolve... Eu diria para ele, olha, acredita no sonho do seu filho, apoia ele, dê o suporte emocional, se der financeiro também. E apoia ele, sabe? A maioria dos jogadores não tem esse apoio. Eu não tive no meu começo, assim, mas eu também não julgo porque as pessoas querem o meu bem, as pessoas querem o bem e não sabem, não têm o conhecimento. E eu não tinha nem conhecimento a ponto de saber explicar para as pessoas que era algo que eu estava começando, tranquilo, que eu estou fazendo com planejamento. Então, assim, apoia, sabe? Eu diria para apoiar mesmo, porque é difícil. A maioria dos jogadores não tem esse apoio, né? Porque não tem uma regularidade de ganho mensal, sabe? Às vezes demora. Então tenha paciência, né? Apoia. Sim. E se realmente, se o cara se deslanchar, vai vir os resultados. E se não vier, a pessoa pode ir para uma outra área, né? Então, mas assim, é muito ruim o cara ter esse sonho e não poder nem tentar, né? E isso, acho que para um pai pesa isso, né? Tipo, poxa, você tem que tentar deixar seu filho realizar o sonho, né? Então, pode dar certo, pode não dar certo. O meu filho vive... Eu já fico controlando o videogame dele. Meu Deus. E tem gente que, né, que é campeão também. E enfim, é uma profissão jogar videogame, né? Sim, inclusive. Esportes é uma coisa que tá crescendo demais. Eu amo esportes, né? Counter-Strike, esses jogos. E assim como o poker, é uma profissão nova, que envolve variância também, que envolve a mesma dedicação. Você tem menino ou menina? Menina. E se algum filho teu quiser jogar, tudo bem? Vai ter meu apoio. Legal. Eu tive um menino também, que nasceu
em outubro, mas faleceu em 24 dias. Ele tinha uma cardiopatia. A gente tá passando por essa barra aí. Tá passando ainda, sinto muito. Tudo bem. Puxa vida, menininho. Mas Deus sabe, enfim, né? Sabe. A gente tá aprendendo muito com isso. Eu acredito nisso também, de tentar, sabe? Tem que tentar, Tem que cara. tentar. Tem que tentar, velho. Tem que tentar. E eu vejo que... E se não der certo, acolher, meu. Sabe? Porque é o seguinte, nesse tentar aí, a gente fica... vou deixar você tentar. O Werner largou tudo aqui. Ele tá em São Paulo. Eu vou deixar você tentar, mas se não der certo, eu avisei. Parabéns, tá? Ele largou tudo, cara. Ele é a mulher dele. Cara, e sabe uma coisa que eu vejo, assim, que o poker me ensinou? Não só o poker, mas eu sou muito time Flávio Augusto, né? Desde criança eu já via Geração de Valor, todos e tal. E eu vejo o pessoal com muito medo de arriscar, de empreender. Gente, meu Deus, isso daí é libertador quando você não tem esse medo de errar, né? E tem alguns momentos da vida, principalmente quando é jovem, imagino que seu filho seja jovem, por você ser jovem. Então, cara, tem que arriscar. Porque, nossa, se der errado. Pô, mas e se der certo? Cara, e a pessoa fica tão presa no e se der errado. E eu vejo isso, poxa, tanta gente talentosa que podia ser empreendedor, que poderia ter... É difícil falar o que o Flávio fala, porque ele tem muito resultado e ele fala com uma propriedade muito grande, mas a libertação do cara que tem sucesso financeiro na parte empresarial, que a pessoa quando é um CLT ou concursado, eu respeito, cada um tem a sua opção e cada um tem jeito para cada coisa, você ter realmente a liberdade, né, de você, poxa, eu quero fazer uma viagem, eu quero realizar um sonho, que às vezes só no empreendedorismo você vai conseguir fazer isso, né? Tipo, poxa, eu quero ter essa casa. Nenhum emprego vai te proporcionar, né? E às vezes a pessoa é tão talentosa, mas fica naquele medo e se der errado. Cara, se der errado, você refaz a rota. Muda, tenta de novo. Cara, a gente tem tantos anos para tentar, sabe? Tipo, fracassa mesmo. Deu errado, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E, cara, pô... É o seu sonho, é o sonho do seu filho. Cara, vai, velho. Vai dar all-in. Esse é o momento do all-in. O momento do fold é todos os dias que ele vai ter que dormir cedo, porque ele tem que treinar. Que na hora que ele tiver 15, 16 anos, ele vai ter que falar um fold para bebida. Enquanto todo mundo vai estar bebendo. Todos os dias ele vai ter que fazer fold. Vai ter que fazer fold no videogame, porque ele tem que acordar cedo. Então, assim, o momento do dar all-in é o ponto de diversão ali, que você tem que tomar a decisão. Aí é all-in. Vamos acreditar, vamos fazer de tudo. E aí, no dia a dia, é o momento de você ter a disciplina e fazer por onde. O que eu preciso fazer para eu ter sucesso? Aí é muitos folds, né, cara? Então, cara, tem que arriscar, tem que tentar, cara. Aí. Porque lá na frente, se você não tentou, putz, você vai ficar, cara, e se der certo e tal. Vai carregar isso aí pro resto da sua vida. Sim. Eu vejo. Que lindo, hein? Se você pudesse tomar um tereré, enfim, com café, com qualquer pessoa viva ou morta, quem seria essa pessoa? O que você perguntaria para ela? Flávio Augusto da Silva. O que você vai perguntar pra ele, cara? Nossa, Poxa, tanta coisa, assim. É porque, assim, eu acho que eu ia acabar não perguntando tanta coisa, porque eu sigo o cara há 10 anos, eu vejo ele respondendo coisas... eu sei tudo da vida dele, eu só queria trocar uma ideia, sabe? Acho que ele ia gostar de te conhecer, velho. Não sei. Né? Assim, ele joga pôquer, né? Aí. Ele joga pôquer. Eu já mandei alguns directs pra ele, mas não tive... Não respondeu ainda. Quem sabe aí chega nele, hein? Ô, pessoal, vamos ajudar, viu? Isso aí. O Thiago Nigo já me respondeu uma vez ele jogando pôquer, foi bem legal. Mas o Flávio é um cara que foi... Eu acho que ele mudou minha vida, assim, porque ele fez eu enxergar o empreendedorismo, eu não enxergava antes, sabe? Lá desde cedo, então, através dos livros e através das redes sociais. É um cara que hoje... das pessoas vivas que eu admiro muito, né, pela trajetória, né, pelo tudo que ele construiu, né, e a forma que ele... Eu sempre gostei muito de vendas, eu tenho a veia de vendas absurda, e ele também, né, para ele tudo é venda, né, então, assim, não que eu seja assim, ele é assim, eu sou assim por causa dele, eu acho, porque eu fui muito influenciado, né, e é um cara que eu admiro hoje das pessoas... fora do poker, assim, em geral, seria esse cara que eu tô... Ele tá com um projeto super legal, a Trinca, né? Com o Léo Jota e com o Caio Carneiro. Sim.
Vamos tentar fazer chegar isso. Olha lá, legal. Ô, Saulo, qual que é o maior blefe que tentaram te aplicar fora das mesas? Poxa, cara, vocês têm umas perguntas difíceis. É a nossa diretora ali. Cara, maior blefe fora das mesas. Eu acho que o sistema da sociedade querer me vendeu uma ideia que eu não ia me enquadrar, sabe? De, poxa, faz a faculdade e passa num concurso, sabe? Esse é o maior blefe, pra mim, tá? Bom, pra mim. É muito bom. Né? Tem pra muita gente que faz. Que, assim, se eu fosse pela lógica, pelos conselhos, óbvio, de pessoas que querem meu bem e, tipo, seguir a manada, assim, eu iria pra esse caminho, mas eu não ia ser feliz. Ia ser um blefe que ia me passar, sabe? Porque eu preciso estar envolvido com gente, eu preciso estar envolvido com projeto, eu preciso estar empreendendo, eu preciso estar jogando pôquer, eu quero viajar, eu não quero estar todo dia no mesmo lugar, na mesma hora, na mesma mesa, do lado da mesma pessoa. Eu ia ser muito infeliz. Sim. E era um blefe que em algum momento tava entrando no meu coração, sabe? Eu tava indo para essa linha. E eu vejo que a sociedade, ela vende muito essa ideia que tem que ser assim. Você precisa fazer a faculdade, depois arrumar um bom emprego, você vai ter a estabilidade que não existe, né? Poxa, você vai ser escravo de um sistema que, no final das contas, você vai entrar num INSS que, com certeza, daqui a uns anos está falido, né? Isso tá claro. Então, é uma falsa segurança. Sim. E que faz você se desencoraja, né? Inibe você tentar, você arriscar, Então, esse seria um blefe que eu ia ser bem feliz se eu tivesse seguido essa linha. Gente, o papo, assim, era de pôquer, mas ficou filosófico pra caramba. Cara, faz sentido, assim, eu tô lembrando do professor Clóvis de novo. Esse blefe, né, que a gente toma de vez em quando e a gente abraça, né? Porque, assim, por exemplo, 10 dicas pra ser feliz e tal. O ser humano é um bicho livre, mas é angustiado ao mesmo tempo, né? E, assim, quando a gente abraça essas dicas, esses conselhos, né? E a gente não encara mesmo a vida que a gente pode construir, que é só você e você joga a responsabilidade nessas dicas. Sim. Ou nesses blefes que você tá levando, a angústia fica em outro lugar. Mas quando é você e você carrega essa angústia, mas você carrega uma responsabilidade também de construir a sua própria vida. E essa angústia vem justamente disso, da gente ficar olhando o que a gente não tá no padrão que o mundo exige. Pois é. Às vezes a gente tá no melhor momento da nossa vida, tá com a nossa família, tá em paz e tal, mas tá faltando amigo. Porque no mundo, sei lá, a gente tem que estar com a casa cheia de gente, ou tá faltando uma bebida alcoólica, ou tá... Não. Será que tá faltando mesmo? Então, aí a gente fica olhando pros padrões do mundo e aí leva essa ansiedade pra dentro do nosso coração, sendo que a gente podia estar 100% naquele momento. Isso foi a minha psicóloga que falou, minha terapeuta. Não, mas isso é verdade. Não, e também tem isso, né? Acho que a gente tem que falar disso aqui. A gente tem que ser o protagonista da nossa vida, porque quando a gente se enquadra num padrão imposto, às vezes pode funcionar, né? Mas muitas vezes não é. Somos seres diferentes, né? E eu acho que a gente tem que ser o protagonista. E isso envolve risco, às vezes, né? E isso é do ser humano, né? Você sempre quer algo a mais. Velho. E eu acho que, assim, aí já é uma coisa minha. Se você não tem Deus como centro, sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Porque, nossa, você tem um carro, você quer outro. Se você tem uma casa, você quer outro. E isso é insaciável, né? Porque isso é infinito. Nem comemora, já tá pensando no próximo desafio. Né? Exatamente. Eu vou aproveitar essa tua deixa. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte, né? Qual que foi o maior desafio que você já enfrentou na tua vida? Pode ser na profissão ou na pessoal, né? Então, você falou do teu filhinho, né? Não sei se você quer deixar algum recado para quem já passou por isso ou tá passando. Porque às vezes a gente ter Deus na vida não significa que a gente tá livre dessas provações, né, Saulo? Não sei se você quer falar disso. Não tem problema. É o que eu tô vivendo, né? É o momento que eu tô vivendo, é o maior desafio da minha vida, né? Tipo, um 2025 muito difícil, desde o começo, e desde o começo também da gravidez, a gente sabia que era uma gestação de uma criança que
tinha uma cardiopatia, a gente sabia dos desafios, mas era uma criança que era muito desejada, muito querida. E a gente lutou muito, assim. Foram 24 dias, assim, muito intensos de UTI, que a gente pôde ficar 24 horas lá. Isso cria um vínculo, assim, muito grande, assim, sabe? E eu estou vivendo esse momento, que é o maior desafio da minha vida, que acaba mudando muitas prioridades, assim, né? Tipo, a gente repensa em tudo, né? Valores e eu não sabia o quão difícil que é, né? Eu ter que participar de um velório do meu filho, eu levar o caixãozinho dele. Mas, ao mesmo tempo, isso me deixa forte. Porque, cara, o que vai me abalar agora? Eu enterrei o meu filho. Nada. Não vai ter nada que vai me abalar. Eu já o mais difícil eu já fiz. Mas é muito difícil. É muito difícil passar por esse momento. Nesse momento, a tua fé, né? Essa coisa que sempre fala. Você sempre fala de Deus, né? Na sua jornada. Não, ajuda muito. Eu acho que também Deus dá o fardo para quem aguenta. Não que eu esteja aguentando, né? Sim. Eu tô lutando, né? Porque é muito difícil. Mas eu sinto, e eu acho que nesses momentos de fragilidade... Porque assim, você chega num momento que você se sente um super-homem. Poxa, eu já tô com a minha estabilidade, eu tenho meus negócios, tenho meus investimentos. E parece que nesses momentos você não precisa tanto de Deus, né? Tá tudo certo. E aí Deus te mostra que você precisa. Nossa. Né? Que você precisa dele ali, porque senão... E aí ele te mostra de uma maneira, assim, brutal, né? Porque você não tem controle das coisas. E eu tô nesse momento, passando essa fase. É muito recente, né? Vai fazer 3 meses. Fez 3 meses. É uma coisa que eu vou levar para a vida inteira. Eu não sei o porquê. Eu não sei por que aconteceu, por que tá acontecendo, mas eu sei que tem um propósito e isso com certeza me deixou mais forte. Legal. Se o Saulo de hoje pudesse dar um conselho pro Saulo adolescente, o que ele diria? Arrisca, não tenha medo, esquece o que os outros vão pensar. Quem arrisca. Esquece o que os outros vão pensar, porque eu sempre fui muito preso nisso, tipo, o que vão pensar de mim, mas, cara, isso daí, meu Deus, ninguém tá nem aí pra você, cara. Já fala aqui, daqui a pouco... Daqui a pouco, se der certo, mudou de opinião e para de se prender com relação a, poxa, o que vão pensar, né? Eu sempre tive um pouco disso. Até tenho hoje, mas tipo... Temos, né? Acho que isso é do ser humano, né? Uma coisa com né? Com julgamento. A gente vai morrer e ninguém vai lembrar da gente. Legal. A gente precisa tentar. A gente precisa tentar, cara. Tentar. Se você tem um sonho, tenta. É difícil e tal. Tenta. Se der errado, cara... Assim... É difícil, poxa, você... Hoje em dia, assim, por exemplo, em Campo Grande, você com uma mínima estrutura familiar, você morrer de fome, cara. Tenta, se der errado, passa por dificuldade, passa por perrengue, dá um passo para trás, tenta de novo. Porque você conseguir viver o que você sonha é muito gratificante. E você tem muitos anos para tentar, né? E às vezes a pessoa vai para um lado mais seguro... Mas é um negócio que você nunca vai ser feliz, né? E aí chega um momento que você não pode mais tentar. Que é o momento que você tem filho, família, compromisso, contas. E aí você... não, agora eu não posso tentar mais porque eu tenho que manter esse padrão, eu preciso... Mas enquanto você puder, né? E eu acho que existe um tempo para isso, né? Você tem que tentar, principalmente quando você é jovem. Então, com relação a um Saulo adolescente, eu daria esse conselho, eu acabei fazendo também, mas algumas coisas eu não fiz, demorei para fazer, sabe? Eu lembrei de um Osmar Prado, sabe? Sim. Ele, entrevistado, ele foi perguntado assim, como é que você lida com as adversidades? Aí ele falou, como um rio. Como um rio que corre, a gente não foge. O rio não foge, ele encara. E ele vai contornando
sem perder a noção da finitude. Olha que legal. Eu falei, putz, isso aqui é muito legal. Sim. Você não foge, você vai, você arrisca como o rio. E aí você vai sem perder, que vai acabar, mas você vai continuar, sabe? Sim, muito bacana. Isso aí. Lembrei na hora que você falou disso daí, de arriscar, enfim. Estamos indo pro final, né? Infelizmente, cara. Muito legal o bate-papo, hein? Eu também tô gostando muito. Você quer fazer mais alguma? Eu já vou Vou perguntar pra ele, se você ainda tem um sonho, cara, pra realizar? Sim, profissionalmente sim. Eu ainda quero... como jogador, eu tenho o sonho em ganhar uma World Series of Poker, né? Que é o maior torneio do mundo. Mas como pessoa, hoje eu busco ter uma vida mais leve, assim, sabe? Ter uma qualidade de vida melhor, com mais tempo. Então, e óbvio que isso interfere na vida profissional também, né? Porque se você quer isso, você precisa pegar mais leve, né? Então, eu quero ter mais tempo, eu quero curtir a vida um pouco também, né? Eu fiquei muito dedicado, imerso, assim, por muito tempo. Uhum. E isso... Nossa, você é super novo pra isso, assim, tipo, mas é que foi muito intenso por muito tempo. E valeu a pena, né? Por um lado, sim. Por outro, você deixa muitas coisas, assim, você abdica de muitas coisas, às vezes passa um pouco do ponto. Entendo. E bom que hoje você pode falar isso para as pessoas e pode alertar, falou, calma. Mas assim, tudo que você quer ter sucesso é o tamanho do sonho, né? Aquele papo. Mas não tem jeito. A gente sempre tá perdendo ou ganhando alguma coisa, exatamente, né? não tem como ganhar em tudo. A gente só tem que saber o nosso valor, fala, né? Nossa, você, poxa, teve tudo isso de resultado, de conquista, mas eu perdi aqui também, né? Teve outros lados, assim, né? Tipo, que foi prejudicado. Mas eu faria de novo. Faria tudo de novo. Eu acho que agora eu tô num momento um pouco mais sabedoria ali, querendo dosar um pouco mais, sabe? Que eu acho que tem mais longo prazo nisso, porque essa vida maluca também chega uma hora que pesa muito. Apitou aqui, ó. Apitou no meu ponto aqui. Eu não posso deixar de falar. A gente tem um quadro no nosso roteiro que é Dicas de Ouro, tá? Mas vou fazer o seguinte, diretor. Eu vou fazer uma. Ele vai ter que voltar aqui, ele vai ter que voltar. Porque eu não vou fazer uma e depois eu vou fazer mais 2 exclusivas. Nem perguntei pra ele. Vou fazer mais 2 exclusivas pro Clube de Membros, pode ser? Fechou? Primeira dica, então, no quadro Dicas de Ouro, uma dica de foco, aproveitando tua expertise. Foco é um problema hoje pras pessoas. Sim. Tá? Como é que você faz pra manter 10, 12 horas seguidas de concentração numa mesa? Você tem alguma tática, alguma coisa que você pode falar pros nossos ouvintes? Essa é o aperitivo, hein? As outras 2 eu vou deixar só off. No off. Tá bom. Só quem for do Clube de Membros que vai ter acesso. Combinado. E isso eu nem perguntei pro Saulo. Vai lá, Saulo. Cara, você tem que amar o que você faz, né? Porque o poker, ele exige, assim como qualquer outra profissão, uma atenção concentrada muito grande. E se você não gostar do que faz, você vai fazer... Você não vai conseguir fazer com a mesma qualidade. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Você tem que amar o que você faz. Você tem que gostar daquilo. Aquilo não pode ser um desprazer para você. Porque vai chegar um momento que vai ser insustentável. Você pode até não deixar de fazer, mas você vai fazer mal. Então, poxa, você precisa amar o que você faz... E você precisa de muita disciplina, porque para você fazer bem todas as áreas, você precisa de conhecimento. Massa. Né? E isso é bíblico, inclusive, né? O conhecimento que liberta, né? E você precisa de conhecimento, então você precisa estudar. Porque, assim, eu vejo muita gente fazendo muita coisa... mas com pouca técnica, às vezes, com muita prática e pouco tempo de estudo, sabe? Entendi. E no poker tem muito disso também, em todas as áreas. A pessoa faz muito aquilo, mas, poxa, para e pensa, repensa. Às vezes você pode jogar um pouquinho menos, estudar um pouco mais. Dá pra afiar o machado um pouquinho mais? Exatamente. É aquela frase, né? Se eu tivesse 12 horas para cortar uma árvore, eu passaria 10 afiando meu machado. Sim. Então, assim, e o pessoal fica 12 horas batendo ali, sabe? E às vezes, se ela afiar um pouco, ela vai ter muito mais resultado, né? Legal. E eu acho que isso é para todas as áreas, né? Pessoas que se especializa, que estuda. Óbvio que a prática é muitíssimo importante, mas a pessoa fica muito na prática ali e não avança.
né? Então eu vejo que é uma deficiência do pessoal. Falta afiar o machado um pouco mais. E tem que fazer o que ama, porque senão não vai. Não vai chegar um momento que vai ser insustentável. Pode até não deixar de fazer, porque precisa, é o trabalho, etc. Mas você precisa gostar daquilo. Senão, você não vai fazer bem. Show. E aí entra no flow, né? Que daí quando as suas habilidades são iguais aos seus desafios, né? São equivalentes, você entra no flow e você nem vê a hora passar. E é uma soma que não tem explicação, né? Porque você começa... você soma duas coisas que você começa... A soma dessas duas coisas não é tipo, eu tenho A e B, e esse A e B, ele começa a somar e começa a vir coisas skills e coisas do flow mesmo que te traz, que você nem percebe. Você automaticamente está fazendo coisas melhores ou começa a desenvolver skills melhores. Eu acho que essa soma aí, ela é o segredo do negócio. E aí, se você tem tédio, é porque as suas habilidades são maiores do que os seus desafios. E se você fica ansioso e sofre, é porque o desafio é maior que a tua habilidade. Tem uma conta, né, que não fecha. Teoria do flow, Mihaly Csikszentmihalyi. É difícil falar o nome dele. Posso ir pra... Pode ir. Tá chegando no fim, tem mais 2 perguntinhas só, né? Mas assim, super, que delícia esse podcast, né? Foi muito legal. A gente volta aqui quando você ganhar também. um próximo campeonato aí, alguma coisa você volta, hein? tá? Combinado, já fica no seu radar. E aí eu queria, é uma oportunidade de você ter vindo aqui, ter conhecido o Novocast, ter conhecido o nosso coração, o nosso projeto, né? E aí uma alegria também poder invadir um pouquinho a tua vida e conhecer um pouquinho por trás né, do campeão, do poker. Então, quem que você imagina assim, você fala, puxa vida, aquela pessoa tinha que estar lá com os meninos lá no Novocast para contar a história dele também. Tem alguém que você, né? Você tá aqui porque o Arthur te indicou. Tem alguém que você imagina assim que seria legal estar aqui contando a história com a gente? Tem 2 pessoas assim que eu vejo que é muito legal. O primeiro é o Tony, que é meu sócio, ele é proprietário da Zenit também, uma agência de marketing. Ele é um cara sensacional, amigo do Arthur. Legal. Inclusive... Ele também é jogador de pôquer, não? Ele viaja comigo, ele tá nesses projetos com a Bodog. Ele esteve em Las Vegas comigo agora em junho. Ele é um cara, assim, empreendedor nato também. Inclusive, quando a gente foi no podcast do Arthur, ele foi comigo. A gente fez junto. Uma dinâmica um pouco diferente. Eu acho que ele é um cara legal de bater papo. Ele tem uma visão muito boa de marketing. Ele tá à frente, inclusive, de um projeto, de uma associação de marketing aqui do MS. Eu acho que o Arthur também faz parte, alguma coisa assim. E uma pessoa legal, de relevância, é o Munhoz, daqui de Campo Grande, né? Do Munhoz Mariano, que é um amigo meu. Pô, ajuda a gente, pô. Não, a hora que vocês quiserem, ele é meu amigão. Ele joga também. Ele joga, inclusive ele teve um resultado agora no KSOP. Ganhou 74 mil reais, ele ganhou, ele tá super feliz. E assim, a gente teve uma trajetória assim na parte do início dele, assim, que a gente se aproximou, eu ajudei bastante ele, foi muito legal. E a gente se tornou amicíssimos ali e, tipo... Mas você fala pra ele que a gente é legal. Não, com certeza ele vem. É só vocês... A gente conciliar a agenda, né? Maneiro. Ele voltou agora de férias, inclusive tá aí. Que com certeza ele vem. Vamos aproveitar que o Werner fazer tá esse meio campo. A gente fechado. Aceita. Então, nossa última pergunta, infelizmente, porque foi muito bacana, cara. Eu ficaria aqui horas aqui. Mas vamos lá. Se você pudesse deixar um recado que vai aparecer para todo mundo vai ter acesso ao seu recado. Que recado você deixaria para o mundo, Saulo, olhando para esta câmera aqui? Ai, nossa. É difícil. Eu queria ser autoral, mas eu vou ter que copiar o Flávio. Porque eu acredito muito nisso, né? Estabilidade não existe. Isso é muito verdade, porque assim como eu tô passando um problema, né, atualmente, eu achei que eu tava estável na vida, né? Pela questão financeira, né? Já estável em outras áreas, mas não existe. Pode vir uma doença, pode vir um filho especial, pode vir não existe, né? Na parte financeira a gente fala muito, né?
Isso realmente é verdade. Mas até quando você consegue essa estabilidade na parte financeira, não adianta você ter estabilidade na parte financeira se você pode ter... Amanhã você pode ser diagnosticado com uma doença. Então, não tem estabilidade. As pessoas buscam naturalmente estar nessa zona de conforto. Estou estável, se eu chegar... Não existe isso, né? É uma coisa que a gente busca, mas é imbuscável. Não tem. Você conseguiu numa área? Não, você vai tomar nessa outra área aqui. Você vai ver, não existe. A vida está sempre te colocando desafios, provas, e para de buscar isso, né? Essa estabilidade, porque ela não vai existir em nenhuma área. Assim. Talvez você consiga uma área, mas na outra você vai ser provado. Então eu vou copiar o Flávio, eu vou dizer que estabilidade não existe. Ótimo encerramento. Pondé fala que a vida é breve, bruta e violenta e ela exige coragem e ousadia. É isso aí. Deixa eu, cara, te agradecer primeiro, né? Foi incrível, assim, um bate-papo. Foi além do que eu esperava de fato, né? Eu esperava falar sobre pôquer, achei que ia ter bastante coisa que eu jogo, né? Então, lógico, recreativo, mas... Eu sabia que ia ter muita coisa, mas achei que foi bem profundo, assim. Foi. Nosso bate-papo. Foi muito legal, cara. Eu separei aqui Eu separei ele pro encerramento do outro episódio, mas ele começou a falar, me veio. E como eu não vou lembrar, ele tá num livro do Napoleão Hill, que, se eu não me engano, é 16 Leis do Sucesso, Suspense e Riqueza. E ele fala sobre o barganhar da vida. Eu vou ler porque eu não vou lembrar ele de cabeça. Barganhei com a vida por 1 centavo. A vida não quis me pagar mais. Por mais que eu implorasse à noite, quando contei meu ganho escasso, porque a vida é um patrão justo. Ela dá o que você pede. Mas depois que você fixou o salário, tem que enfrentar a tarefa. Trabalhei por um salário baixo, só para aprender desanimado, que o salário que eu tivesse pedido à vida, a vida teria me pago de bom grado. Eu acho que esse poema ilustra um pouco da nossa conversa. Sim. Porque teve muito trabalho, assim, em tudo que você conquistou, né? E se você tivesse barganhado por menos, a vida teria pago aquilo ali, né? Legal. A gente não pode se limitar, né? Eu acho que é o que geralmente acontece. É o padrão, digamos, né? Então... abdica dos sonhos, né? Porque eu vou pagar minhas contas aqui. Sim, e aí ela vai pagar aquilo ali, né? Se você entregar um pouco mais, quem sabe, a vida é um patrão justo. Ela vai entregar aquilo que você, de fato, deixou ali, né? Exatamente. Enfim, foi muito legal, cara. Muito bacana saber da sua trajetória, te conhecer um pouquinho melhor. Foi muito bom, cara, muito bom. Eu que agradeço. Foi muito gostoso estar aqui. Eu já participei de alguns podcasts e, assim... É muito legal quando a gente é recebido, até um feedback, por pessoas que se preparou para te receber, né? Igual eu troquei alguns áudios com a Sabrina, e isso é muito bom para um convidado, né? Não sei nem se isso vai ao ar, mas a gente se sente prestigiado, porque já fui em vários de pôquer, né? Que o pessoal, todo mundo me conhece, sabe da minha carreira. Fui em alguns que não era de pôquer, mas para falar. E assim, o preparo de vocês, vocês têm aqui algumas folhas, assim, é difícil você ver isso. Isso daí é muito legal, porque, primeiro, vocês trazem uma experiência melhor pro espectador, porque vocês sabem as perguntas que tem que fazer, e é muito difícil. Acho que eu já participei de 12, e é muito difícil isso aqui. É muito difícil. Legal. É muito difícil. Obrigado, você... elogiado, cara. Para uma experiência muito melhor para mim, e muito melhor para o espectador. Porque, poxa, aí começa aquelas perguntas muito genéricas, assim, que não fica legal, né? Quando você conhece a pessoa, você faz perguntas pertinentes ali, à carreira. Então, assim, até um feedback que isso é muito legal, uma experiência muito legal, assim, para mim também. Que bom, cara. Beijo pro nosso diretor, que é o nosso cérebro aqui por trás do podcast. Parabéns por isso, cara, porque é muito difícil ter esse preparo, assim, e a experiência pra gente e pro ouvinte, né? Porque vocês têm a preocupação com a hora do cara que tá ouvindo, né? Porque vocês estão trazendo um conteúdo de qualidade, né? Então tem um preparo atrás disso. Isso daí é nítido, isso é muito legal. Eu até me perdi no que eu tava falando. Mas, assim, foi muito legal esse bate-papo. Eu acho que foi um bate-papo que eu falei menos de pôquer de todos, mas um dos que eu mais gostei também, porque a gente é ser humano, né? E
a gente não é só o profissional, não é só o jogador ali e tal. Às vezes a gente quer ser humano também, a gente quer falar da vida, a gente quer falar... E eu gosto disso, e foi muito gostoso porque, dá pra ver que vocês lêem muito, eu gosto também, assim, não só de ler, assim, ler eu não leio tanto, mas eu gosto muito de estudar, de ver vídeo, é uma forma que eu aprendo, mas eu gosto de ir atrás de lição de vida, de aprender alguma coisa, eu sempre quero estar evoluindo em alguma área, e eu sinto isso em vocês, né, vocês têm essa sede de conhecimento, que é algo que eu tenho também. Então, foi muito gostoso. Espero estar aqui outras vezes. Você vai voltar, cara. Eu acho que é legal, assim, ver a tua trajetória de campeão se justifica, né, pela pessoa que você é. Então, acho que hoje as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais essa base do campeão, né? Porque, como eu falei, o sucesso é relativo. Às vezes a pessoa chega a ser campeão, mas perde família, enfim, é infeliz, né? Sim. Entra em alguma depressão. É muito legal ver que você soube conduzir essas duas carreiras, né? E aí eu vou finalizar também agradecendo. E aí eu vou dizer o que tocou em mim desse podcast hoje. O que ficou em mim? 2 coisas, tá? A primeira coisa, assim, é que você falou, né? Hoje você é embaixador, né? Da marca, da Bodog, né? E enfim, e representa... Né? Pessoas acreditam no teu trabalho. Demorou, você falou 1 ano e meio. Depois do grande resultado. Depois do grande resultado. Então, meu amigo, vamos continuar. Vamos. Né? Porque você tocar também um projeto como esse, né? A gente depende de apoio, de patrocínio. E às vezes a gente se pergunta, né? Até onde a gente vai, porque ainda não aconteceu isso. Então, a hora que você falou, eu falei, tá. Então, a gente tá em 2 anos. Então, tá no prazo ali ainda, né? Vamos seguir, porque... Não, mas vocês estão no caminho certo. Então... Tá? Aqui em Campo Grande, eu fui em 4. É a melhor estrutura, disparado. O preparo de vocês é diferenciado. Não quero falar dos outros, mas... poxa, não... Vai dar certo. Veio uma mensagem no meu coração, vai assim, sabe? Do Senhor. Falou, tá vendo? Tá vendo? Vai dar então, certo. claro que não tem comparação, a tua trajetória é maravilhosa, mas assim, pra acalmar o nosso coração também nessa jornada, né? Do empreender, porque o podcast é um empreender. Sim. Enfim, um negócio. E a outra coisa que eu acho muito legal, que foi o que a gente se conectou um pouquinho antes, dessa questão do porquê que a gente buscar acreditar em Deus, né? Eu acho que hoje a tua mensagem foi uma mensagem... Poderia ser uma mensagem de revolta, né? Você poderia estar aqui e por conta, né, do teu filhinho que voltou para Deus, né? Sim. Você poderia estar aqui amargurado, enfim... Você poderia até falar, de repente, eu troco tudo pelo meu filho, né? É até uma pergunta de né? O que você trocaria, né? O seu filho, enfim, não faz sentido perguntar. Mas de ver a tua fé e ver o teu coração, um coração de gratidão dentro dessa, né, desse momento, assim. Então, é sobre isso, né? A gente acreditar em algo maior, acreditar em Deus. É sobre a gente ter essa força, né? Dentro de uma situação dessa e da gente acreditar que aqui não é o fim. Né? Que a morte não é o fim, que tem algo ali depois e que um dia você vai encontrar o seu filhinho. Sim. Né? A gente já teve uma convidada que teve aqui também, que foi a Camila. Ela tem até um livro, depois eu até vou conectar com você. No caso, o filhinho dela, o Mateus, tinha 7 anos, quando ela fala que ela devolveu o Mateus para Deus, sabe? Que ela não perdeu, ele não tá perdido. Sim. Ela sabe onde ele tá. Então, é muito legal ver, né, que vai rolar esse encontro no céu e isso ajuda a gente até a viver uma vida baseada em valores, uma vida baseada em propósito, porque a gente acredita que não termina aqui, né? Então, essa é a mensagem do Novocast também. O que a gente quer levar para você é essa mensagem de esperança, essa mensagem de que é possível, né? Às vezes está difícil aí para você, tá patinando, tá pensando em desistir, né? Não termina aqui. Né? A nossa vida não termina aqui. Tem o melhor ainda está por vir, né? O professor Pedro Chaves esteve com a gente o tempo todo. Ele falava, né? Ele com 80 e poucos anos, numa alegria, uma energia. E ele falava, não, porque eu tô aprendendo agora. O melhor ainda está por vir. E é isso, a morte não acaba com nada, né? Então, que Deus abençoe você, tua família, tua esposa, tá? Que o Espírito Santo conduza aí o teu coração, né? E vem uma coisa muito grande, assim, no meu coração. Nessa tua escola que você tem, não deixa de ser uma escola. O Arthur fala que toda empresa é uma escola, né? Sim. Uma escola pergunta pro Senhor, o que você pode fazer nela pelo Senhor? Eu acho que se você entregasse um bônusinho perdidinho ali de alguma disciplina baseada
em cristianismo ou ensinar essa tua fé, porque isso é uma coisa que você acha que é simples, mas talvez seja isso que te guiou para chegar onde você chegou e de repente é isso que falta na vida dos teus mentorados lá, da tua equipe, tá? Isso é muito legal que você falou, porque eu sinto no meu coração que eu tenho um pouco dessa missão, porque o poker, ele é recheado de jogadores que não tem esse tipo de crença, né? O pessoal é muito cético, assim. E eu tive até uma conversa que hoje é o melhor jogador do Brasil, um dos melhores do mundo, que também é muito cristão. E a gente compartilha alguma coisa no nosso coração de levar essa mensagem para a comunidade do poker, que é uma comunidade, assim... que o poker, ele envolve coisas, assim, que atrai pessoas que, às vezes, não creem tanto, sabe? E talvez seja uma missão minha, né? De alguma forma, de não só com palavras, mas como com exemplos, eu levar essa mensagem. Eu senti isso já em alguns momentos, sinto, e você falando isso é uma espécie de confirmação para mim, sabe? Porque eu creio que as pessoas são usadas para falar com a gente e dá para sentir aqui que é um ambiente leve, né? Que Deus está aqui, sabe? Sendo até mais pesado nessa parte, assim. A gente sente, né? Então, assim, eu tenho certeza que é uma espécie de confirmação para mim, essa sua fala. Eu imagino, assim, sabe? O que veio no meu coração, assim, né? Primeiro porque a gente pede pro Senhor, assim. Ele conduz o podcast, ele conduz o roteiro, ele conduz quem vem aqui. Uhum. Entendeu? Às vezes a gente escreve aqui, mas ele vai e ele entrega, ele tá usando. Entendeu? Eu achei que a gente ia falar muito mais de poker. A gente vai ter que fazer outro pra falar de poker. Eu enxergo assim, como se ele tivesse te colocado nesse mundo, né? Por um porquê, né? Como se fosse te ungido mesmo ali, né? Nessa missão. E tem alguma coisa aí. Realmente, e eu tô saindo daqui melhor. Então, isso daí eu acho que isso é legal. Você ter essa experiência do cara sair daqui, poxa, eu bati um papo, eu abri meu coração, eu saí, o meu dia vai ser melhor. Que ótimo, que bom. Que show. Espero que o dia de vocês também seja melhor. Isso aí. Ele não deu as redes, né? Onde que o pessoal te encontra, tua escola, enfim. O meu Instagram é saulo.sabione. O Instagram do meu time de poker é Suits Poker Team, @Suits Poker Team. O Poker com Falinha, que é o nosso projeto, é @Poker com Falinha Oficial na Twitch. Poker com Falinha Oficial no YouTube. E Poker com Falinha Oficial no Instagram. Beleza. Legal. Qualquer coisa, manda um alô pra gente que a gente conecta com o Saulo também. Eu espero que você tenha saído melhor também desse bate-papo, tá, gente? Foi incrível. Saulo, muito obrigado. Gente, deixa seu like, comentário, compartilha. Esse foi o NovoCast 137. Isso, não fica com você. Manda pra alguém que você acha que precisa ouvir o que a gente falou aqui, né? Não deixa de seguir o canal, é importante pra gente. E é isso. Obrigada pela sua audiência aí. Valeu. Valeu.